Boa noite. Boa noite, boa noite. Podem chegar. Vem chegando, vem chegando. Deixa eu... Vamos chegando. Será que dá para me ouvir? Podem vir chegando. Eu estou aguardando a Carolina Rocha, que já deve estar entrando daqui a pouquinho. Boa noite a todos, a todas. Podem vir chegando. Eu sou Débora do Nascimento, sou editora da Oriqui. Estou aqui porque a gente vai bater um papo sobre literatura, sobre processos de escrita e processos com a literatura, para processos terapêuticos, tanto na leitura como na escrita. Eu estou aguardando a Carolina Rocha, que também é conhecida como Dandara Suburbana. Daqui a pouquinho ela entra e a gente já chama ela aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu não tenho resposta. Olá, Carol. Você tá me vendo? Dandara. Tô te vendo. Você não tá se Eu não vendo? tô, eu não tô me vendo. Que engraçado, tá preto pra mim. Será que tá rodando? Você quer tentar sair e entrar de novo? Deixa eu ver aqui se eu tô com Wi-Fi ok. Tô com Wi-Fi. Será que o pessoal consegue me ver? Eu não tô me vendo, Gente, continua preto. vocês estão vendo a Dandara, Carolina Rocha? Tá todo mundo vendo? Ela falou que ela não tá se vendo. Pra ela, a tela de baixo tá preta, tudo escuro. A gente pode tentar de novo. Deixa eu Peraí, ver se eu consigo te chamar. Tá. vou sair e entrar. O pessoal falou que a imagem tá ok. A Dandara não estava se vendo. A Carolina Rocha não estava se vendo. Aí ela saiu, mas ela não está aqui. Acho que ela desconectou. Deixa eu ver se eu consigo incluí-la agora. A tecnologia tem essas coisas, né? Ah, agora E me veio. agora? Agora Ah, me que veio. bom. Tava com delay enorme. Tá, né? Apareceu depois. Tem um delay bem razoável, assim. Ainda não. Tô me acostumando também com essa coisa aí da live. Gente, boa noite. Agora que estamos todas on. O pessoal tá Boa chegando noite. aí. Carol, me ajuda, que você é mais experiente que eu nesse diálogo com a galera aí. Eu sou Débora do Nascimento, vou bater um papo aqui com a Carolina Rocha, da Andara Suburbana. Eu estou falando pelo perfil da Oriqui, que é uma editora que eu faço parte. Sou parte integrante, parte afetiva, parte constituinte, junto com o Daniel Brasil. E para quem não conhece a gente é uma editora pequena, né? Ainda uma editora independente. E o nosso foco é literatura negra, literatura marginal, periférica, marginal no sentido amplo, né, de todos aqueles que são deixados à margem do mercado editorial formal. Então, em especial mulheres negras, mas homens negros também, LGBTQ+, uma galera periférica também, que não é uma literatura que, por vezes, não é reconhecida, né, como uma literatura nossa, e é muito nossa. Nossa live vai ficar disponível por 24 horas, né? Então, quem gostar, avisa para os amigos, mostra para a galera, caminha. Oi, A Carolina Diego. Rocha pode se apresentar. Se apresenta, Carol. Fala um pouquinho da oficina também. Carol é historiadora, doutoranda, idealizadora da oficina de escrita. Fala um pouquinho para você e da oficina para a galera também. Falo. Oi, gente, boa noite.
Tem um monte de presenças ilustres nessa live, de pessoas que eu admiro. O que deu para ver aqui foi o Diego Bração, que é um cronista que eu amo, meu amigo suburbano. Beijo. Silvana Bahia, meu amor, beijo para você. Fernanda Felisberto, que eu sou muito fã, acompanho o trabalho, uma honra. E Não. tem um monte de gente especial aqui. Agradeço aí por vocês estarem aqui nessa segunda-feira pós-feriado. E vamos lá, tecendo as nossas encruzilhadas de afeto nesse encontro. Agradecer a editora Oriqui, na figura de Débora e de Daniel. Agradecer Débora aí, que tem sido uma parceira nos últimos anos do meu projeto da Oficina de Escrita para Mulheres, da minha vida. Então tem sido muito bom a gente poder estar construindo coisas juntos, né? Pensando juntas, né? A nossa existência e também os nossos projetos. Então eu agradeço muito. Agradeço a existência da Oriqui, né? Acho que é fundamental a gente ter esse espaço dos editores independentes, um espaço que a gente possa ter as nossas vozes, né? Ter as nossas publicações, a nossa literatura e nos nossos próprios termos, né? No nosso português, como diz Lélia Gonzalez. Acho que isso é super importante, que outras editoras não valorizam, né? Principalmente as grandes editoras hegemônicas, etc. Um debate que eu acho que a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje. Eu sou Carolina Rocha, eu uso o pseudônimo de Dandara Suburbana para publicar meus textos autorais aqui no Instagram e no Facebook. Tem um projeto chamado Oficina de Escrita para Mulheres, eu entrei com o perfil do projeto, né? E que ele trabalha com literatura, autocuidado, escrita de si e também política, né? Porque escrever é um ato político para nós, enquanto população negra nesse país. Apesar do nome ser Oficina de Escrita para Mulheres, as oficinas são para mulheres e também tem oficinas abertas, né, para pessoas negras. Tem a oficina de escrita afetiva que é aberta para todo mundo. E eu sou também historiadora e estou aí concluindo um doutorado na UERJ, que eu tenho que concluir agora por esse período de quarentena, assim, então é um desafio. Mas estamos aí construindo as nossas narrativas pretas. Importante. Quero te agradecer também, Carol. Agradecer a todo mundo que está aqui online com a gente para ouvir esse bate-papo, né? É muito importante esse diálogo, né? E o trabalho que você faz é fundamental. Vou falar um pouquinho para a galera, pedir um pouquinho da compreensão. Estamos muito cansados, estávamos falando disso, né? Falamos muito disso, sobre nos humanizar, lembrarmos e lembrar aos outros que somos humanos. Estávamos trabalhando o dia todo, foi um dia intenso, mas queríamos fazer assim mesmo, né? Porque essa troca é importante para a gente também. E, bom, e aí a gente vai tentando como pode, vocês ajudem a gente, comentem aí alguma coisa, eu vou tentar acompanhar, estou nova ainda nesse processo com lives, às vezes eu tenho uma dificuldade de acompanhar, mas a gente vai se adaptando aqui. Qualquer coisa vocês falem aí que a gente não respondeu alguma coisa. Eu conheci a Carol numa oficina, né, de escrita. Na verdade, conheci primeiro pela internet, através do pseudônimo de Dandara Suburbana, uns escritos que eu gosto muito, né? Vou começar a rasgação de seda aqui não, que tá cedo ainda, mas é muito importante para mim ter tido esse contato, e daí eu descobri o perfil da Oficina de Escrita para Mulheres, comecei a seguir, e aí fui fazer, já fiz acho que 2 ou 3, né, Carol? Já tô meio... São tão intensas, né? Bom, estive na oficina, e aí me deparei com toda essa potência, né, de ver mulheres reunidas, descrevendo a partir de um ponto de vista afetivo, né, com uma troca muito grande. E aí eu quero falar um pouquinho por que isso me chama muito a atenção, assim, né? Eu sou bibliotecária, né? Além de editora da Oriqui agora, eu sou bibliotecária por formação e é o meu sustento. E eu sempre, além de, né, enfim, apaixonada por livros, leitora desde muito cedo, sempre acompanhei muito esse mercado de livro, publicação e tal.
tinha um apego ingênuo, infantil, por clássicos, porque não era o que me chegava, eu não tinha estudado em escola pública, estudei em escola particular, então não eram os clássicos que a gente tinha, era uma literatura mais contemporânea, mais Pedro Bandeira, tinha umas coisas assim, né? Tinha umas coisas mais teen, que não era o que conversava muito comigo, então o meu início de busca por uma leitura foi por uma leitura muito branca, né? Muito considerada clássica e tal. Mas especialmente, mas eu sempre acompanhei, e aí fui entendendo a literatura contemporânea e fui buscando mais. E desde que encontrei o Daniel com o projeto de literatura de gaveta, que era um projeto para estimular a escrita, né, para provocar, para que as pessoas, para provocar as pessoas a tirarem esses escritos da gaveta que todo mundo tem, um bloquinho de nota no celular, uma gavetinha, uma pastinha, um caderninho de 1820, da Um diário. adolescência, talvez, um diários, agendas. A gente sempre tem uma bagagem, né? Todo mundo tem alguma coisa, uma caixa de cartas, bilhetes e afins. Então o projeto se destinava a isso, a provocar que as pessoas trouxessem esses escritos e publicizassem esses escritos. E aí, com o movimento da editora, eu também passei a pesquisar intensamente e entender que o nosso povo, né, o povo preto especialmente, está muito excluído do mercado editorial. Por um sem número de motivos, né? Desde uma estrutura racista mesmo, né? Um racismo estrutural entranhado na sociedade de diversas maneiras, que mantém as grandes empresas, né, a publicação de livros na mão de grandes empresas, as grandes empresas na mão de homens brancos. Normalmente cis, normalmente hétero, enfim. E da elite, né, com uma grana que controla e escolhe aquilo que eles vão publicar. Então, eles vão publicar aquilo que lhes interessa, que dialoga com eles. E aí, a população periférica, suburbana, favelada, enfim, qualquer nomenclatura que caiba nesse nosso Brasil, que tem tantas formas de dizer, a população preta, né, e as mulheres, em especial as mulheres negras, tem muita dificuldade de tornar público aquilo que escreve, porque há uma cobrança muito grande da sociedade e, por consequência, de cada uma com aquilo que se produz. Então, me provocou uma reflexão muito diferente do que eu tinha, porque literatura é trabalho, né? É dedicação, é exercício, principalmente, né? Corporal, como você muito mesmo disse, eu gostaria que você depois falasse um pouquinho disso. E um exercício mesmo, corporal mecânico, mas um exercício intelectual, um exercício de reflexão, de imaginação. E esse exercício nos é tomado de muitas formas, né? Essa possibilidade nos é tomada de muitas formas. Desde a genialidade, a inspiração, né, a figura do escritor que é genial e que se inspira e se encerra em si mesmo, né? Ele simplesmente brota uma ideia maravilhosa, ele escreve de uma tacada só e publica, e, enfim, corta a cena, grande escritor, né, premiado, como das impossibilidades do nosso povo de escrever, porque cargas horárias de trabalho absurdas, condições péssimas de trabalho, de deslocamento. Então, provocar as pessoas a partir do ponto de vista afetivo foi muito. Ver isso também assim, foi potente para mim, pessoalmente. Mas foi muito potente ver isso porque todo mundo tem afeto. Todo mundo tem um baú de memórias para revirar e trazer alguma coisa. E começar esse movimento é talvez muito mais importante do que efetivamente a preocupação com a publicação. Começar o movimento, né, de escrever para si é extremamente importante. Eu sou adepta da literatura como terapia, né, da literatura como uma forma de cura, tanto a leitura da literatura como a escrita literária, mas isso eu acho que você pode falar um pouquinho melhor do que eu. É isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, desses processos de provocar as pessoas a partir do afeto. E
Bom, e aí a gente continua conversando, porque eu acho que eu me empolguei aqui. Eu tava, devaneei aqui, talvez tenha saído um pouquinho do foco, mas aí queria que você falasse um pouco do seu percurso com a escrita, de como você teve essa ideia de provocar e de algumas experiências que você teve, que eu sei que são muito interessantes da oficina mesmo. Oi, gente, boa noite. Para quem está chegando agora, benção aos mais velhos, às mais velhas, benção às mais novas e aos mais novos. Eu sou Carolina Rocha, uso o pseudônimo aqui de Dandara Suburbana e tenho um projeto de oficina de escrita para mulheres. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Primeiro, queria cumprimentar, né, Simone Rico, que entrou aí, tão importante aí para as nossas pesquisas, professora doutora de literatura, super importante no debate de muito tempo sobre literatura escrita, que me é muito caro, principalmente literatura negra africana. Marta Ferreira, ai, gratidão, aceita essa benção de Oxum e Xangô lhe abençoe de vida longa, minha irmã, que é uma mulher também que eu admiro muito, também tem um debate super importante sobre escrita, sobre academia. Dani Ribeiro, Arthur também, que tem um projeto super bonito também, sobre mitologia urbana, africana, e também com os passeios étnicos aqui no Rio de Janeiro. Então, são pessoas que, de alguma forma, a gente está trabalhando em diálogo, né, em sincronicidade, ainda que não necessariamente juntos e juntas fisicamente. Eu acho que os nossos trabalhos dialogam bastante e fazem todo sentido, né, no contexto que a gente está. Bom, pescando um pouco o que você falou, né, Deb, sobre a questão da escrita, eu acho que tem alguns pontos essenciais da gente revisitar aqui, né? Primeiro que para nós, enquanto população negra, produção de conhecimento não é visto como algo que nos pertence, né? A gente não tem pertencimento, né? Bom, isso dentro do discurso hegemônico, a gente não tem pertencimento com memória, com a nossa memória, com a nossa história, e a gente também não tem pertencimento com a produção de conhecimento. Então, isso já gera um bloqueio cognitivo enorme para a gente, porque a gente não acredita no que a gente produz, no que a gente faz, né, no que a gente gera em termos de conhecimento. E autoestima é tudo, né? Eu costumo dizer que sem autoestima a gente não faz nada, sem autoestima a gente não gera as ações que a gente quer ver no mundo, né? Cumprimentar aí a Silvia Maria Ribeiro, que entrou agora. Além disso, eu sou assessora política do Conselho Regional de Serviço Social. Deb estava falando que a gente está cansada, mas é porque a gente está com uma categoria que é a de assistentes sociais, que está na linha de frente, né, lá do Conselho, e hoje foi um dia delicado para a gente pensar em estratégias de como lidar com a nossa categoria. Eu sei que tem um monte de assistente social aqui, aliás, sempre nas nossas vidas, porque é uma categoria de muita luta, então sempre cumprimento muito os assistentes sociais, porque estão aí na linha de frente de muitas batalhas aí contra o racismo, desigualdade social e etc. Bom, voltando a falar sobre a escrita e a produção de conhecimento, esse lugar não é visto como um lugar que é nosso, a gente não se apropria desse lugar como nosso, né? Então, isso gera muitas questões para a gente ao longo de toda a vida escolar e, obviamente, que isso é reproduzido dentro de uma estrutura racista, né? Então, o que a gente fala, o que a gente escreve é desmerecido, é questionado o tempo todo, e isso desde a escola, não precisa chegar à universidade para viver isso, né? A gente vive desde o maternal, a gente tem a nossa corporeidade, a nossa pretagogia, seja qual for o nome que a gente queira dar para isso, né? Mas a nossa forma de transmitir saber questionada, né? Vista de um lugar duvidoso. E nisso a gente vai se tolhindo, a gente vai silenciando, né? Como diz a Audre Lorde, a gente vai aderindo ao silêncio que a sociedade impõe para a gente, de alguma forma, né? A gente acredita que quanto mais silencioso e quanto mais quietinha a gente vai ficando, menos a gente corre risco, né? Isso é uma grande mentira que a gente reproduz e acredita, né? Uma grande crença limitante, que é essa que a gente acredita que quanto mais silencioso e silenciosa a gente ficar, menos risco a gente vai correr. Que a gente acha que, de alguma forma, expressar as nossas ideias, aparecer, né, seja com o nosso corpo, com a expressão das nossas ideias, com os nossos projetos sendo colocados em ação, é um lugar de risco. E só que ficar em silêncio também né?
E aí, mais uma vez, eu amo a Audre Lorde quando ela fala que o teu silêncio não te protegerá, né? Então, ou seja, a gente já é vulnerável, os nossos corpos já são vulneráveis. Ficar mais ou menos quieta não vai nos tornar menos vulneráveis, pelo contrário, né? O silêncio acaba sendo aí uma grande arma, né? Que todo esse sistema racista usa contra nós. Mas a gente cria isso dentro da gente, né? Aquela coisa, se eu jogo para debaixo do tapete, se eu finjo que não existe, isso faz desaparecer. E não faz desaparecer, né? Isso aparece de muitas formas, né? Então, é sempre bom a gente reforçar isso. Por isso que trabalhar a escrita na perspectiva de autoestima, na perspectiva de autocuidado, é tão fundamental para nós. Porque, de fato, eu vejo como um dos maiores impasses para a nossa colocação em termos do poder da palavra, né? Que eu acho que é algo mais do que escrita, é o poder da palavra. Nós descendemos de povos em que o poder da palavra é algo fundamental. Né? Cumprimentar aí Fabíola Machado, Amora, compositora, cantora, e Tainá de Paula aí também, minha parceira. Então, assim, o poder da palavra é fundamental para o que a gente está fazendo, né? E tanto para os nossos povos das mais diversas etnias africanas, quanto também para os povos originários das etnias que estavam nessa terra que a gente chama hoje de Brasil. Então, o poder da palavra é muito importante para nós. E qual é a falácia que vão contar para a gente, né? Vão contar para a gente a falácia de que nós somos um povo que temos uma expressão em oralidade, e apenas oralidade. Importante para nós, enquanto pretas e pretas, né, enquanto sabedoria ancestral nossa, e a gente sabe que é importante, a escrita também é. Né, e está lá na África, né, as bibliotecas mais antigas do mundo, todas aquelas imagens que a gente vê sendo retratadas como pinturas rupestres, sendo retratadas como desenhinhos bonitinhos pelo Ocidente, na verdade é alfabeto, vocabulário, escrita, palavra. Né? Então a palavra é muito importante para nós e a gente vai usar essa palavra de várias formas. A gente usa nos nossos corpos, a gente usa na escrita, e escrita não é só livro de literatura e livro acadêmico, escrita é música, escrita é teatro, escrita é publicidade, escrita é cinema, né? Escrita está em tudo. Tudo que a gente tem produzido aí, escrita é memória, produção de memória, documentação. Deb pode falar disso muito melhor que eu, nesse lugar de bibliotecária. Né? Então, assim, a gente tem a escrita em diversas formas e momentos. Né? E aí a gente dizer que esse é o nosso lugar. A Makota Waldina, eu sempre cito Makota, porque eu sou apaixonada por ela, hoje nossa ancestral, ela fala uma coisa muito importante, ela fala, olha, a gente está acostumado a ver só o que a gente produz enquanto magia, e quase sempre o termo magia, a palavra magia é usada pejorativamente, né? Então a gente escuta dizer que magia negra é algo ruim, e aí Makota reelabora isso, acho que todos e todas nós estamos fazendo isso há bastante tempo, que é pensar, olha, se existe magia negra, né, e existe a nossa potência, existe também a magia branca. E qual é a magia branca? Magia branca é todo tipo de código e códice que esse ocidente branco, ocidental, euro-referenciado e cristão vai criando ao longo do tempo para nos destituir, para criar grupos privilegiados de poder, e só quem tem acesso a esses códigos é considerado alguém que é bonito, que é inteligente. Então esses códigos vão desde a estética até a produção de conhecimento. E aí a Makota fala, pô, você pega a bula de um remédio, você não entende o que está escrito ali, porque a letra é pequena, os sentidos também tem um monte de expressões ditas científicas e colocadas enquanto verdade absoluta, que não são para todo mundo entender. Então ela fala, isso é magia branca, isso é código, são códices que eles estão criando, né? E aí a gente não entende, a gente acha que a gente é burro. Aí eu falo a mesma coisa em relação à academia. Quando você entra na universidade, você tem as regras ABNT, e você muitas vezes é destituído da sua memória, da sua forma de expressão, você tem que botar em terceira pessoa a sua história, a história do seu povo, você tem que enfiar um monte de nota de rodapé ali para poder justificar o tempo todo o que você está querendo dizer, e nem sempre tem uma referência direta das ideias que você trouxe, né? Às vezes são ideias suas, que obviamente não são individuais, porque nada é individual, né, gente? Inclusive nem o que eu estou falando, que eu estou falando um monte de gente fala, o meu projeto é um projeto que não é novo, nada é novo. A questão é que a gente, de alguma forma, vai condensando esse conhecimento e cria, né, os nossos textos, os nossos livros, os nossos projetos, usando aí
muito do que está em diversos lugares, né? E muitas vezes é o que não é cobrado autoria, né? Como eu sempre digo, um preto velho e uma preta velha nunca cobra uma autoria, né? Preto velho não chega no terreiro e diz para você, diz aí, assina o meu nome, Pai Joaquim de Aruanda, para poder reproduzir o que eu estou dizendo. É um conhecimento que muitas vezes a gente tem que estar na rua, nos vários espaços de produção de conhecimento, muito pouco valorizados pelo mundo que a gente vive, né? Tá na rua, tá na favela, tá no quilombo, tá no terreiro educador, né? Tá no movimento negro educador, citando Nilma, né? Lino Gomes. Então, assim, esses diversos conhecimentos que a gente vai agregando pra gente, que nos ajudam a ter as nossas ideias criativas, que nos dão inspiração, que nos fazem formar as nossas teorias e que não cobram autoria, mas a gente vai construindo as coisas que a gente acredita e utilizando. E isso não entra na nota de rodapé da ABNT. Isso não está na nota de rodapé da dissertação e da tese. Quer dizer, agora até está, porque que bom que a gente está num outro período em que o nosso povo preto, aí, muito em função da política de cotas, tem entrado na universidade e reivindicado esse lugar, né? De colocar ali os seus sujeitos e as suas sujeitas, e não é objeto, é sujeito e sujeitas, que ajudaram a construir o seu pensamento e fazer eles chegar onde chegaram. Oi, Lucas, meu amor, sou sua fã. Então, assim, eu acho que tem esse lugar de disputar esse lugar da escrita e fazer com que a gente acredite na escrita. E eu falo, gente, eu não estou falando isso para vocês, eu falo isso para mim. Cada vez que eu repito isso, eu estou dizendo isso para mim mesma, né? Aliás, todos os nossos projetos, Deb sabe disso, estão muito ligados a quem a gente é, né? Na verdade, o que a gente fala para os outros, a gente está falando para a gente, né? A gente traz para o coletivo, para a roda, né? E roda é um instrumento pedagógico, né? Nosso, como diz a Zoilda Loreto da Trindade, afro-brasileiro, né? Que é a gente trazer para a roda as questões que nos inquietam, dividir com outras pessoas. Então, nada do que a gente faz, eu não faço nada demais na oficina, além de facilitar um encontro de pessoas que estão dispostas a repensarem esse lugar da produção de conhecimento, da escrita, do autocuidado, sim, porque se a gente não se cuida, se a gente não está pensando saúde mental, se a gente não está pensando autoestima, a gente não pensa mais nada. E um lugar onde a gente possa trabalhar memória, porque tem muito a ver com memória, as nossas memórias, e levar para o papel, com papel e caneta mesmo, não é com celular, não é com laptop, não é com computador, que a gente possa trazer e ressignificar e reelaborar essas memórias ali, né? E isso pode ser só um movimento terapêutico curativo, para algumas pessoas isso pode ser uma oportunidade das pessoas acreditarem e conseguirem finalmente, né, olharem, né, e aí com um olhar muitas vezes externo, que é das outras pessoas que estão escutando, ouvindo e ajudando a construir isso com você, e descobrir que esse é o seu dom de vida mesmo, leva muitas pessoas a quererem publicar sim e a publicarem, né? Então, ao longo desses anos de oficina, eu já tive... Primeiro que, assim, enfim, eu acho que a energia, tenho certeza que a energia, que é a axé, que é o orixá, mas eu conheci pessoas muito incríveis e conheci escritoras e escritores muito incríveis que chegaram no primeiro dia de oficina olhando para mim e falando, eu não sei escrever. Escrever não é para mim. Né? E aí eu sempre falo, não, por que escrever não é para você? Escrever é para você sim, você sabe escrever. Se você vai levar isso para sua vida enquanto um ofício profissional, enquanto profissão, isso é uma outra questão. Mas dizer que a gente não sabe escrever, a gente sabe escrever. Né? Muitas vezes a gente só precisa reconhecer um talento e a capacidade que a gente já tem. Então não se cria nada na oficina, não ensino ninguém a escrever. O objetivo não é esse, eu não estou ensinando as pessoas a escrever, as pessoas sabem escrever. As pessoas só precisam reconhecer. E, obviamente, existem 1000 técnicas, tanto para aguçar a criatividade, né, o que é uma redundância, eu sempre falo isso, é um absurdo a gente ter que fazer uma oficina de escrita criativa, porque criatividade, teoricamente, é tudo que a gente tem, né? Uma criança ela não precisa ser ensinada a ser criativa, ela simplesmente é, né? E ela pode ser muitas coisas, ela acredita nisso, né? Mas a gente vai sendo institucionalizado, formatado, limitado ao longo do tempo, né? Muito, obviamente, tem a ver com racismo, tem a ver com machismo, tem a ver com sistemas de diversas opressões que a gente vai vivendo, e aí a gente vai, muitas vezes, leva a escrita para um lugar de trabalho que a gente precisa responder e fica encerrado naquilo. Isso aconteceu comigo. Eu escrevia desde criança poesia, de repente eu entrei na universidade e aí fiquei submersa com uma carga de leitura muito grande, descobri na universidade que eu não sabia escrever, né, entre aspas, que eu não sabia ler, e aí você tem que reaprender
aquilo tudo para tentar compreender quem você é, e me afastei da poesia. Fui voltar para a poesia, eu já estava no mestrado, profundamente adoecida com esse lugar do espaço acadêmico que é opressor para nós, né? Ainda que a gente tente relaborar, resistir, lutar, é opressor. E aí eu quis resgatar a escrita para poder a escrita ser mais um lugar para mim de existência, como foi lá atrás, quando eu era criança. Eu era uma criança tímida, eu quase não falava, né? Eu tinha muita dificuldade com a fala, eu falei muito tarde. Então, o lugar da escrita é um lugar que existia no mundo, né? Então, eu vou aprendendo com isso, né? E aí eu recomeço isso no mestrado para poder criar de novo, a partir da escrita, um lugar de existência no mundo que fosse um lugar autenticamente meu, e não no que os outros esperavam de mim, e não com o peso da audiência, com o ultraje do censor, como diz Glória Anzaldúa, mas um lugar onde eu pudesse me expressar. E aí eu tive que procurar oficina de escrita criativa, porque eu não conseguia mais escrever poesia, né? Eu estava completamente bloqueada com a tal da norma das regras ABNT lá. E nomenclaturas, né? Tem um vocabulário próprio, cada área tem um vocabulário próprio, e às vezes é difícil até dialogar entre áreas que precisavam dialogar mais, por conta desses conceitos tão específicos, né? E você comentou sobre a dificuldade de falar de escrever, ficou muito tempo sem escrever poesia, enfim, sem escrever para si, por conta da escrita da academia. E eu me lembro também que isso é uma coisa muito comum nas suas oficinas e em outras pessoas que chegam a mim para conversar sobre a dificuldade de escrever, que elas pararam de escrever quando começaram a ter que escrever produção acadêmica, né? E aí eu sempre, recentemente, quando essas coisas me chegam, eu me lembro muito de você falando dessa questão da Macota Waldina e da magia branca, né? A gente para de escrever aquilo que nos afeta, uma expressão que é nossa, né? E com uma linguagem talvez que seja um pouco mais nossa, apesar da gente se expressar na língua do colonizador, né? Também isso é bem importante de a gente lembrar. A gente está tentando se expressar numa língua que não é originalmente nossa, né? Que não fala com a nossa ancestralidade. E aí eu queria que você falasse isso. Aí você falou que você foi procurar nas oficinas de escrita esse caminho para voltar a escrever, né? Desse lugar comum nosso de ficar bloqueado, né? Por conta da escrita, por conta da obrigação de escrever na magia branca, né? Na linguagem acadêmica, dentro da norma de uma academia que não nos diz respeito. E você tem uma experiência interessante para falar sobre quando você começou a encontrar essas oficinas, né? Essas primeiras oficinas de escrita que você encontrou para tentar voltar para a sua escrita. Pode falar um pouquinho? Não, e assim, essa questão da escrita, né? Primeiro, assim, eu queria voltar a escrever poesia, eu queria voltar com uma escrita mais livre, etc. Mas estava muito presa, porque a escrita acadêmica, né? Ou até não só acadêmica, mas também nos espaços de trabalho, a gente tem uma instrumentalização de um tipo de escrita que vai servir ali pra gente. Tem muitas pessoas bloqueadas e que não necessariamente tem a ver com a universidade, né? Mas com esses espaços de trabalho também que te exige uma escrita, de um determinado tipo de escrita, de produção de ofício, relatório, etc. E você começa a se distanciar, né? E tem uma coisa que o Ocidente cria, que o Ocidente ele vai separar razão da emoção. Então a gente acha que ser racional... Exatamente, a gente acha que precisa construir um espaço de impessoalidade na escrita. O Ocidente fala de uma verdade absoluta, né, de um ponto de vista único, de uma história única, como diz a escritora Chimamanda, né? Então o Ocidente vai forjar uma história única para a humanidade inteira, que está fadada ao contato com o outro, que está fadada ao contato com o Ocidente. E a gente acredita nisso. Então a gente acredita numa neutralidade, a gente acredita que precisa escrever mantendo isso. Só que esse movimento é muito doloroso, porque ele não existe, né? E eu sempre costumo brincar isso na academia, que ninguém perguntou qual era a origem de religião familiar de Marx, por exemplo. Ninguém perguntou qual era a tradição religiosa de Weber. Ninguém perguntou isso para Foucault. Ninguém pergunta, ninguém questiona esses grandes intelectuais, cânones, que a gente valoriza dentro
dos espaços acadêmicos, que são quase sempre brancos, ninguém pergunta para esses caras, por exemplo, qual é a orientação sexual deles, ninguém pergunta qual é a classe social, ninguém pergunta da religião. Mas eu, Carolina, hoje, está produzindo uma tese que envolve terreiro, a primeira coisa que as pessoas olham para mim, obviamente, tem a ver com a minha estética, com a minha cor, etc., e perguntam mas você é candomblessista, né? Então você precisa explicar primeiro como que você, candomblessista, está produzindo um trabalho sobre terreiro. Então, assim, a branquidade, ela está no lugar da regra. Ela está no lugar que é o da naturalidade. Né? Por isso que ninguém fala, olha ali aquela mulher branca. As pessoas falam, olha aquela mulher. Ela pode ser alta, gorda, baixa, mas ela é uma mulher. A gente é primeiro uma mulher preta para depois ser qualquer outra coisa. Né? Então, assim, é um lugar de neutralidade que a gente fica buscando ao longo do tempo, né? A gente fica nessa ânsia de achar que a gente vai atingir um ponto neutro e vai conseguir produzir trabalhos a partir desse ponto neutro. E esse ponto neutro é uma grande mentira, isso não existe, né? Ele pode ser artificialmente produzido, né? Mas ele não existe, isso não é real, né? Então, por isso que isso é tão difícil pra gente. E aí a gente vem de povos em que a razão não está separada de emoção, que não está separada de espiritualidade. Essas coisas, elas estão juntas, até porque somos seres humanos integrais, né? Então, como produzir um tipo de escrita que esteja nesse lugar da neutralidade, né, da verdade absoluta? Então, isso é muito complexo para nós, né? Isso é muito violento também, quase sempre nos tolhe, quase sempre nos bloqueia, porque a gente não sabe, enfim, não consegue... não consegue... Eu tô lendo os comentários, né? Tô vendo... É difícil quando a gente está falando acompanhar. Eu não vi nem quem entrou. E a gente não consegue. E a gente acha que o que a gente faz não é bom, ou o que a gente faz é errado, ou então, como diz, a gente vai lá e aprende a magia branca, porque a gente é bom, a gente é boa o suficiente para ir lá e aprender os códices da branquidade. A gente aprende os códices da branquidade, né? Ainda que nunca sejamos branquidade por isso, e a gente já sabe disso, mas a gente vai lá e aprende os códigos. E o único risco, como diz Makota, é a gente, ao aprender os códices da branquidade, esquecer quais são os nossos, né? Esquecer qual é os nossos, esquecer qual é a nossa magia, esquecer que é do lugar onde a gente fala, que não tem a ver só com posicionamento político, mas que está nas nossas células. Se a gente acredita em ancestralidade, isso está no nosso corpo, né? Isso se manifesta de diversas formas, né? Então, a gente... criar confiança para entender que o que a gente produz, da forma como a gente produz, pode ser muito bom, eu acho que é um passo para a gente continuar produzindo, escrevendo, falando, se posicionando e etc. Né? Então, isso é super importante porque a gente quer fazer mesmo. Né? A primeira oficina de escrita que eu fiz foi da Bianca Santana, eu conheci a Bianca no lançamento do meu livro acadêmico, né, do livro que foi originado da minha dissertação em 2016, que é o Sabá do Sertão. Eu estudei processos inquisitoriais de mulheres negras e algumas também de etnias dos povos originários, né, que estavam aqui, que a gente chama genericamente de indígenas, no Brasil colônia, e essas mulheres foram processadas por bruxaria e feitiçaria. Então, originou esse livro aí, que Debbie mostrou. E esse livro eu lancei em 2016 na UERJ e a Bianca Santana estava nesse evento. Foi um evento organizado pelo coletivo feminista Virginia Leone Bicudo. E lá estava a Bianca como palestrante, assim como Jurema Werneck. Foi um evento super bonito. A Marielle Franco, na época, foi no lançamento do livro. E essa é uma boa lembrança, né, de se ter, porque eu convidei a Mari e a Mari foi. E aí a Mari, eu e Marielle conhecemos Bianca, né? E eu me lembro de eu apresentar a Bianca a Marielle, né? Dizer, olha, a Bianca fez a palestra e tal, que a Marielle chegou um pouco depois. Fez a palestra, olha que legal, ela tem um trabalho super importante em torno de escrita, de mulheres negras escrevendo e tal, e foi muito, muito lindo. E aí foi quando a Bianca me provocou nesse sentido. Ela falou assim, cara, eu tenho uma oficina de escrita em São Paulo, eu queria muito que você fosse. Eu falei, não tenho dinheiro, né, para ir para São Paulo, agora nesse momento fazer oficina, pagar pela oficina, né, que é o que eu acho justo e tudo mais. E ela falou, não, vem de qualquer jeito, fica aqui em casa, arruma o dinheiro da passagem, mas eu queria muito que você experimentasse essa roda de encontros que eu tô fazendo.
E foi aí quando eu fiz a minha primeira oficina. Antes disso, tudo que eu tinha procurado em termos de oficinas de escrita criativa, né? É um mercado, né, gente? Como tudo, autocuidado também é um mercado, tudo é um mercado, né? Está no capitalismo. Dentro desse mercado, eu vi esse mercado majoritariamente dominado por homens brancos, né? E falando um monte de coisas nas quais eu não me identificava, como, por exemplo, que para escrever você precisa de inspiração, então você precisa de fazer uma viagem, tirar umas férias pela Europa, entrar num trem, e coisas desse tipo. E eu falava, gente, que viagem, né? Esse povo não tá falando pra gente como eu, né? Que vai escrever em pé, vai escrever no metrô, vai escrever no trem, etc. Né? Só lembrando, né? A Deb falou sobre essa questão da escrita e do ócio. O sobrenome da Bianca é Bianca Santana. A Bianca Santana tem um livro que se chama Quando Me Descobri Negra. Ganhou o Jabuti por ilustração. Um livro bem bonito. Ele tá por aqui. Ele tá aqui também. Imaginar que eu pego ele para mostrar. A Bianca, inclusive, a tese dela foi entregue agora, ela vai defender agora a tese dela, que é sobre mulheres pretas escritoras, sobre a escrita de mulheres negras. E aí, enfim, quando eu fui entender qual era a linguagem desses homens, entender que esse não era um lugar para mulheres como eu, né, que estavam ali, lembrei o que eu ia falar. A Deb falou sobre essa questão do ócio, né? A Carolina Maria de Jesus falava que escrita é privilégio porque requer ócio, né? E aí é um ponto para a gente pensar, né? Quem é que pode ter ócio, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não escreve com esse ócio idealizado, que Deb também falava no início, né? Que é o que está no imaginário social construído sobre a escrita, nos filmes, etc., que é daquele escritor recluso que faz uma viagem para sua casa de campo, gotas de orvalho na janela, não é o calor de 40 graus, ele fica lá escrevendo na sua máquina de escrever, ou no seu laptop, no seu Apple, sei lá o quê, e ele fica séculos lá, séculos não, exagero, mas ele fica um tempo enorme, recluso do mundo para poder produzir um livro, e depois, e aí eu sempre brinco, né, dizendo que vira e mexe tem uma mão oferecendo um sanduíche de queijo, um suco de laranja para ele, essa mão é feminina, mas ela não tem rosto. E aí, um belo dia, esse livro fica pronto, ele manda para algumas editoras e é recusado, né? Tem um drama ali, que acontece mesmo, mas ele acaba sendo aceito de alguma forma por uma editora. Esse livro, ele supera todos os obstáculos, esse livro vira um best-seller, vende pelo mundo inteiro, e aí aparece uma mulher linda para beijar ele no final. E que não é a mão do sanduíche. Que nunca é a mão do sanduíche, nunca. A mão do sanduíche, se for no Brasil, pelo menos das empregadas domésticas, né? Que inclusive estão trabalhando aí em tempos de Covid, só para a gente lembrar, né? Que é um trabalho que não é considerado humano e não é considerado trabalho, é considerado mesmo resquício escravocrata nesse país. E aí ele vai e lança um best-seller e ele fica famoso pelo mundo inteiro. Então esse é o imaginário que a gente tem, né? E quase sempre um homem branco, com um paradigma que é de genialidade, né? Esse cara genial, que produz algo genial. E, na verdade, como a Débora falou, escrita é muito trabalho, né? Escrita é trabalho, escrita é processo, não tem milagre, não tem processo instantâneo, né? Ainda que a gente tenha picos criativos, né, que apareçam, que façam start na nossa mente a todo tempo, a escrita é um processo. Você escreve, você lê de novo, você lê em voz alta e você mistura escrita com oralidade, você se escuta, você dá para outras pessoas lerem, essas pessoas vão dar a opinião delas. A partir da opinião que essas outras pessoas têm, você vai fazer mudanças no seu texto, esse texto volta para você, você escreve de novo, você lê esse texto de novo. Enfim, é um processo. Você rabisca, você risca. Antigamente rasgava papel, né? Agora não tem papel quase sempre para rasgar, né? Às vezes esse é um movimento que está ligado ao computador, mas você apaga, você reescreve de novo. Escrita é pesquisa, né? A Bell Hooks fala muito sobre isso. A gente precisa ter intencionalidade na nossa linguagem, né? Linguagem está junto com intencionalidade. Então, quando você vai produzir um livro, etc., você pensa, o que eu quero com esse livro? Qual é o público que eu quero atingir? Qual é o objetivo? Qual é o tema, né? E muitas vezes você está imerso dentro de um tema e você vai fazer uma pesquisa para poder chegar naquele tema. Então, não tem processo automático, não tem milagre, né? Mas se a gente não consegue contar a nossa própria história, se a gente não consegue acreditar na nossa própria capacidade de construir conhecimento, de revisitar as nossas memórias e de se expressar, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue chegar nesse ponto. Que bom que você chegou nesse tópico. Eu vou aproveitar a deixa para... Tem uma pergunta sobre
como a gente equilibra inspiração e transpiração na hora de produzir texto. Mas antes da gente responder, eu queria aproveitar essa deixa, é bom que você bebe uma água, respira, para falar da questão do impasse, né? Eu tenho notado, tanto nas oficinas, conversando com as pessoas na oficina, como nos outros círculos que eu tenho enfim, de troca de leitura, de escrita, de roda de leitura, outras atividades literárias várias, que quando a gente descobre como é que a gente faz, porque tem isso, né? Eu cresci na Zona Oeste, então eu não sabia nem onde é que esses eventos aconteciam para que eu pudesse fazer essa troca. Então, a gente tem que lembrar também que a disposição geográfica ela é um fator de exclusão também, né? No país, na nossa sociedade, no Rio de Janeiro muito, né? Que é racial. Por conta da... Oi? Os territórios são racialmente, né? Você tem o acesso aos territórios, está marcado racialmente, né? De conteúdos, etc. Só para complementar, Deb, eu estou bem cansada, gente. Porque às vezes as ideias... Então, deixa eu só... A questão do impasse, as pessoas têm uma coisa de achar que porque fora Bianca Santana... Não, eu vou deixar você concluir a coisa da oficina. Tá. Muitas pessoas têm uma questão então se eu vou tirar afetivamente, eu não posso publicar. Ou se eu pretendo publicar, eu não posso tirar afetivamente. Esses impasses, né, eu queria que você me ajudasse a falar também um pouquinho disso, não fazem sentido, na verdade, do meu ponto de vista. Pelo seguinte, a escrita que você escreve para si, ela é uma escrita curativa, assim como algumas escritas que você escreve para os outros. Mas o fato de você querer ou não publicizar não devia bloquear ou não o seu processo de escrita, né? A escrita ela tem um processo prático, um processo de exercício, um processo de, como você disse, de pesquisa, de estudo, de quando você quer. Mas ela não é esse processo todo de pesquisa, de dedicação, de exercício e de estudo, ele não é necessariamente obrigatório se você quer fazer uma escrita curativa para si, né? O processo de elaborar essa escrita para publicizar, ela é um processo que pode acontecer paralelamente ou não. O que me preocupa é essa preocupação do povo, né, de pegar essa escrita, que é uma escrita potente, é uma escrita que pode te dar movimento de muitas maneiras diferentes, e criar uma trava para a produção dessa escrita, né, dessa literatura que é sua por uma questão mercadológica. Deu para entender? Eu viajei muito. Eu acho que essa separação não existe, né? Porque assim, as pessoas me questionam muito disso, né? Inclusive falam, muito legal esse trabalho que você faz de uma escrita catártica, mas isso não é escrita de verdade. Já falaram isso para mim diversas vezes. Escrita de verdade. Que isso, e aí eu pergunto, o que é uma escrita de verdade? Por que a escrita, né, que tem a ver com uma catarse afetiva, não é escrita de verdade? E aí eu fico perguntando, a minha tese não é catarse afetiva? Tipo, a minha tese é uma catarse afetiva. Pode ser. Sim, por isso eu falei que esses processos podem ser paralelos. E aí, me preocupa que as pessoas não escrevam porque elas não querem publicar. Eu não pretendo publicar, não quero ser escritora. Então eu não vou para a oficina da Carol para escrever porque eu não preciso escrever. Escrever é fundamental, se apropriar da língua e dos seus modos de expressão é fundamental, inclusive para o nosso povo, justamente porque o silenciamento das nossas histórias e dos nossos sentidos, ele é histórico, ele é estrutural. Não? Sim, eu acho que tem algumas coisas aí. Eu acho que, primeiro, só retomando, gente, não tem só a Bianca Santana de mulher preta que faz oficina de escrita. Eu dei o meu exemplo, que a primeira que eu fui foi a Bianca, em São Paulo, foi a primeira que eu conheci. Depois eu cheguei na oficina da Kátia Costa Santos, né, que na época fazia oficina na Casa das Pretas, de escrita também. A Simone Rico é outra mulher que faz oficina de escrita. Enfim, eu acho que tem várias pessoas que vão fazendo ao longo do tempo aí oficinas de escrita. A própria Cidinha da Silva, que já fez em São Paulo, no Rio. Eu amo a Cidinha, então faz oficinas. Miriam Alves já fez um monte de oficinas de escrita. Elisa Lucinda faz oficinas de escrita. Enfim,
Tem um monte de mulheres negras que fazem. Quando eu falo de um mercado hegemônico, é um mercado que está muito publicizado na internet, que quando você bota lá escrita criativa, a primeira coisa que aparece é uma mulher preta. É um homem branco que tem um projeto hegemônico. Lá, 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 lá. Então é isso que a gente está querendo dizer aqui, né? O meu acesso primeiro foi com a Bianca, mas podia ter sido com qualquer uma mulher preta que está fazendo aí suas oficinas e seus trabalhos e está perto de nós, né? Então, só para, enfim, voltar com isso aqui. Mas em relação à produção da escrita, eu não acredito nessa separação entre afetividade e escrita. Assim, eu não entendo aonde que os nossos trabalhos, aonde que as nossas produções, sejam em qualquer âmbito que for, literatura, trabalho acadêmico, nos nossos ofícios profissionais, né, no que a gente chama de profissão, na nossa vida, aonde que a gente não está naquilo ali. Eu não sei aonde que eu não estou na minha tese, aonde que eu não estou na minha dissertação. O que eu acho é que a gente pega as nossas ideias e os conteúdos que a gente quer desenvolver e a gente vai ter uma metodologia para poder lidar com eles. E de cada profissão vai lidar com isso de uma forma. No meu caso, eu sou historiadora. Existe um ofício de ser historiador e historiadora que implica uma metodologia de trabalho que você vai aplicar sobre o que você quer desenvolver. E aí, dentro do espaço da universidade, você tem regras bem fixas e rígidas, como, por exemplo, a ABNT e várias outras que vão comunicar e dizer uma forma em que os seus escritos precisam aparecer para serem validados. Regras essas que estão sendo flexibilizadas, bastante flexibilizadas ao longo do tempo, né? E aí, professoras e professores universitários que estiverem aqui nos ouvindo sabem disso, né? Principalmente da questão das cotas, principalmente depois que a gente também tem a entrada de um corpo docente de mulheres e professores negros favelados, periféricos, dentro desses espaços acadêmicos. Então, hoje você tem, por exemplo, uma coisa que era impensável alguns anos atrás, que é você ter uma tese, uma dissertação, uma monografia em primeira pessoa. Sim. Terceira pessoa, e não com os verbos de terceira pessoa, que é, ou seja, uma escrita que está distanciada. Você tem bancas de tese em que você tem uma banca paralela em que estão os sujeitos que estão na sua tese. Estão ali enquanto banca para avaliar seu trabalho, tanto quanto os professores doutores. Ou seja, isso também vai se modificando ao longo do tempo, vai se flexibilizando, e tem a ver com as nossas lutas, né? Não é milagre. E é não fundamental. Nossos corpos nesses espaços, como as lutas também que a gente vai travando ali dentro desses espaços, junto com os movimentos sociais diversos, essas coisas não estão separadas, né? A Carolina, que é militante, não é diferente da escritora, não é diferente da historiadora, não é diferente da profissional, eu sou uma pessoa só, não é diferente da candomblessista. Então, assim, eu não acho que exista separação entre as coisas, né? Eu acho que existe. Agora, pensando em relação à literatura, por exemplo, a literatura dá pra gente uma liberdade muito grande, né? Em termos do que você quer produzir. E aí você precisa pensar na intencionalidade. Se você está fazendo... Existem muitos livros de escrita de si, muitos livros de memória. A própria Grada Quilomba, né? Grada é um livro acadêmico está lidando com escrita de si, que ela faz descrição de cotidiano. Da história das pretas e da sua própria história. E dentro disso vai fazer uma análise crítica do que está acontecendo ali à luz de uma série de autoras e de uma série de autores. Então, assim, eu não consigo ver essa separação. O que eu acho é o seguinte: depende do que você quer. Querer é poder, né? Eu acho que a gente tem pessoas que querem escrever apenas como um movimento para acessar os seus traumas, acessar suas memórias, acessar suas alegrias. E para elas, a escrita é um instrumento importante. Isso é uma outra coisa que eu falo muito também, gente. A escrita não é o único instrumento que a gente tem de autocuidado. Pelo contrário, existem milhares de instrumentos de autocuidado, existem milhares de instrumentos de catarse, existem milhares de instrumentos terapêuticos. A escrita é um deles, é um caminho dentre vários caminhos. Eu amo o caminho da escrita. Por isso que esse projeto existe. É uma escolha, né? O projeto, a escrita foi o principal meio onde eu consegui acessar quem eu era e também reelaborar as dores, os traumas do racismo e de todo o resto que a gente passa na nossa vida. Mas existem muitos outros meios. Então tem mulheres que chegam na oficina e elas querem lidar com, olhar para os seus traumas, olhar para si mesmas, acessarem a si mesmas através da escrita, e aquilo ali para elas é suficiente. Outras querem acessar e querem coletivizar. E eu sempre incentivo que isso seja coletivo, porque Grada Quilomba fala uma coisa que é muito cara para mim. Existe uma fome coletiva pelas nossas histórias. Por que existe essa fome coletiva? Porque elas não estão dadas. Elas foram contadas.
elas não foram contadas, né? E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar a Foram contá-las, silenciados. porque a gente não Uhum. tem outros referenciais de onde que isso foi feito. Então é muito Como é que eu importante faço isso? que Uhum. a gente conte as nossas histórias, né? Então eu parto desse ponto de vista, é muito importante. E hoje em dia não tem só publicação física de um livro, né? Você tem rede social, você tem canal do YouTube, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem Medium, você tem o blog, né? Como era antes do Medium, né? O blog que era muito usado. Você tem Zine, você tem os slams, que é as batalhas de poesia falada. Você tem os saraus, você tem muitos canais para você estar compartilhando as suas escritas, as suas memórias, você tem as oficinas, você tem os cursos, etc, etc, etc. Agora, mas o meu sonho é publicar um livro. O meu sonho é que como que as minhas memórias pessoais elas podem virar um livro. E aí, gente, elas podem virar de muitas É formas. Você pode trabalhar de muitas maneiras. nada pode lá em um livro, né? E tem pessoas que não fazem, que aquilo tá ali. Eu me lembro sempre muito desse debate com a Riane Leão, que é uma escritora incrível, né? Tem a página Onde Jaz Meu Coração. E a Riane fala muito sobre isso, que quando ela pensou, ela fazia lambe-lambe pela cidade de São Paulo, com frases poéticas, com poesias, enfim, pelos lambe-lambes colando mesmo nas paredes, nos muros, nos postes. E quando ela decide publicar o livro dela, um monte de gente vai dizer para ela que o que ela faz não é poesia. Porque não tem as métricas ricas, porque não tem a erudição, porque não tem as figuras de linguagem e tal. Gente, por isso que eu digo, a gente acha que a gente não sabe escrever porque muitas vezes a gente não tem acesso aos diversos estilos de escrita que são possíveis, que são milhares. Bilhões de Então, possibilidades. a gente acha que não sabe escrever porque a gente está preso em um referencial específico, e quase sempre é um Inventa homem outro também. branco, é um clássico desses, onde a erudição é super importante, onde a métrica é super importante. Quando a gente começa a ler outras mulheres pretas, periféricas, faveladas, homens pretos, periféricos, favelados, a ouvir, etc., a gente vai se dando conta de que existe um universo imenso dentro do que a gente chama de estilo. E esse estilo pode ser muita coisa. Então, assim, eu amo a escrita da Conceição Evaristo. Eu sou apaixonada por Conceição Evaristo. Eu não escrevo que nem a Conceição. Eu não vou escrever Não que nem a precisa, já tem uma Conceição, não precisa. Isso significa que a minha escrita não é importante, não é legal? Eu amo a Cidinha da Silva. A Cidinha escreve de uma forma completamente diferente da Conceição Evaristo. Completamente diferente. São escritas muito diferentes entre si. E eu amo as duas com muita força. São escritas que me tocam, que me mobilizam, sabe? Porque a arte, né? Por isso a importância da literatura. Né? Literatura é construção de imaginário social e literatura é arte. A arte ela tem um poder de capilarização que é muito grande. Muitas vezes, quem é que vai sentar para ler uma tese, uma dissertação? Às vezes é um grupo X, que é desse tamanho, de pessoas que vão ter acesso. Mas quando você leva isso para a arte, seja ela em literatura, em dança, em teatro, em cinema, em argila, em escultura, em pintura, você consegue chegar nas pessoas, você consegue sensibilizar e mobilizar as pessoas de uma outra forma. Então, por isso que eu acredito tanto na literatura. Né? Que no caso tem é a arte. Suas limitações também, porque até para acessar a literatura você tem que ter alfabetização dentro desses signos, tem que ter um mínimo de instrução dentro desses signos que são específicos, que são direcionados, que são limitados. E aí, por isso que é importante você entender qual o público que você quer atingir, né? Tem muitas escritas, tem muitos estilos e tem escritas que atingem públicos diversos, né? E não só a capacidade da leitura, eu acho que a gente tem um trabalho também de contação de história, que é fundamental, né? O próprio Islã, né? Eu sou apaixonada pelos islãs, porque, na verdade, o que você tem a poesia falada... Né? E isso tem atingido essa juventude favelada e periférica... De uma maneira muito potente. De uma maneira muito potente, que está virando livro. Tem um movimento que tem dois movimentos, né? O de escritores e escritoras que escreviam lá nos seus papéis, já tinham livros publicados ou não, que vão para o slam, e o movimento de quem está no slam começa a publicar esses livros também, o que era impensável um tempo atrás. Muita gente questionava, o que fazem no slam não pode ser publicado porque não vai funcionar na escrita. Tem muito. Mas de qualquer forma, tudo em bem. Alguns casos você precisa ter algum tipo de adaptação, mas em geral, assim, é possível você respeitar uma certa oralidade, contanto que você tenha uma editora que respeite. Eu não sei se eu peguei todas as perguntas, eu tinha anotado duas, vi que tinha bastante comentário, a galera participando, né, do bate-papo, mas eu só vi duas perguntas, né? Uma era como vocês equilibram inspiração e transpiração na hora de produzir texto,
e a outra foi no momento que você estava falando sobre as crianças, né? E criatividade seria algo inato, né? Eu queria só dizer, gente, assim, a Oriquim é uma editora que não vai ter esses parâmetros, tá? De exclusão que são, se você fala um português dentro de uma norma culta, a gente respeita e aceita o português, né? E outras variantes e outras expressões, formas de expressão da nossa língua, né? Do nosso povo, porque os nordestinos têm um modo próprio de escrever, né? Enfim, de todas as regionalidades do país têm características próprias, né? E o que eu queria enfatizar com tudo isso que a Carol falou não deixem de escrever para si, porque vocês não vão publicar, e não deixem de escrever para publicar, porque vocês escrevem para si. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, no sentido de que as coisas não precisam estar separadas, né? Tudo aquilo que a gente produz, a gente tem afeto. A gente caiu nessa falácia branca, ocidental, de que existe impessoalidade, de que existe isenção, de que existe uma separação entre o racional e o emocional, no sentido de que o que eles escrevem também é do ponto de vista deles, né? E o que eles escrevem também tem a ver com as histórias deles, com as experiências deles, com o que eles veem, com o que eles vivenciam. E aí eles dizem que a gente está errado porque a gente não tem a vivência deles e a nossa vivência não serve. Então, continuem escrevendo. Quem quiser publicar, publica. Quem não quiser publicar, não publica. Não achem que uma coisa impede a outra. Não se sintam tolhidos de uma coisa por outra coisa. E aí, Carol, como é que você equilibra inspiração e transpiração na hora de produzir os seus textos? Eu acho que antes disso, eu detesto essas bipolaridades, né? Eu acho que algumas perguntas aqui ainda me parecem que estão muito presas nos pares binários, né? Então a gente é uma coisa ou outra, né? E eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho cada vez mais pensado numa pedagogia que eu aprendi muito dentro do espaço do terreiro mesmo, que é que a gente é múltiplo, que a gente é complexo, né? Que a gente se expressa, se comunica de forma múltipla e complexa, né? Então eu acredito muito nisso. O que você falou sobre a língua portuguesa é fundamental, porque muitas pessoas também ficam muito bloqueadas com a escrita pela questão da língua, né? Das normas cultas da língua portuguesa. Então elas acreditam que por não dominar as normas cultas da língua portuguesa, não podem escrever. E se escreverem, estarão fazendo isso de forma errada, né? Uhum. A comadre que entrou, Luane Bento também que entrou. Então, elas estarão fazendo isso de forma errada. E assim, gente, a maioria dos escritores, das escritoras que a gente conhece, principalmente os que são os grandes nomes, eles têm muito bem seus revisores de texto que estão ali revisando e editando os seus textos, né? Isso é uma profissão, né? Então, eu acho que essa barreira, né, que é imposta através da língua, que na verdade está dentro do que como essa língua é construída, né? Dos processos excludentes dessa própria língua, que diz que quem não domina é burro, é ignorante, não sabe escrever, não sabe falar, e aí as pessoas vão se tolhindo. Agora, eu acho que uma coisa importante que a gente falou na live anterior, para quem está entrando agora, essa já é a nossa segunda live, tem uma live anterior que Deb compartilhou nos stories. Sim. Compartilhou nos stories, então só para contextualizar, né, a gente não está entrando agora, já tivemos um debate aí de 1 hora, mas é só para a gente pensar na intencionalidade que a gente quer, o que a gente quer com aquele texto, né? E aí a gente tem estilo, a gente tem metodologia, a gente tem diversos formatos, e obviamente que existe técnica para tudo, né? Técnica desenvolvida para tudo. Então, uma coisa também que eu percebo é que algumas pessoas, principalmente as que estão na área de literatura, né, ficam às vezes muito ofendidas com a oficina de escrita, porque dizem assim, nossa, eu fiz uma graduação em literatura, mestrado em literatura, doutorado em literatura, e tá você dizendo aí que qualquer um pode escrever? Tô dizendo, é isso aí. Qualquer um pode escrever. Escrita é muita... Mas é porque também tá presa num único modelo do que é ser escritor, do que é escrita, né? Tá Responde para essa pessoa ser crítica literária. Vai lá ficar criticando os outros, então, e deixa o pessoal escrever, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? Sim, tá fixado com o padrão, né? Mas, na verdade, isso não desmerece nenhum trabalho
que as pessoas têm nenhum esforço que as pessoas têm para aprender técnicas diversas, para entender como funciona, para entender linguagem. Isso não está desmerecendo nada de forma nenhuma, para entender o trabalho profundo de pesquisa que várias escritoras e escritores fazem para botar os seus livros e os seus projetos na rua. Uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que é esse o sentido dessa live, a gente dizer que existem muitas formas de você se expressar com o poder da palavra. Uma delas passa pela escrita, né? A gente tem quase 40% de pessoas que não tiveram acesso a livro, né? Acho que foram esses últimos índices das últimas pesquisas no Brasil, né? Então, ainda é um lugar extremamente limitado, mas a gente está falando aqui de um lugar que as redes sociais, de alguma forma, também expandiram muito, né, em termos de universo. A gente falou aqui também dos slams e etc. Assim, Fidelane, acho que é esse o nome. Fidelane está falando que é de literatura e tem um enfrentamento gigantesco com seus colegas de trabalho em relação a isso. Sim, porque, na verdade, o que esses saberes, né, principalmente os saberes que passam pela universidade, eles fazem, né? A gente aprende na universidade que se a gente dominar aquele conjunto de saberes e regras que estão ali, a gente consegue alcançar um status quo determinado. Então, muitos de nós, eu estou me colocando nisso, né? A gente acredita que se a gente... E aí a gente se sacrifica, obviamente. Não é fácil fazer uma universidade, não é fácil trabalho que a gente tem nesse espaço errado. Então, quando você pega o seu diploma, pega alguma coisa, a gente acredita que a gente está, de alguma forma, alcançando um grupo privilegiado, com um status quo determinado, né? E, de certa forma, está. E aí a gente se incomoda muito quando as pessoas passarem por tudo isso que passou e se não obtiverem os títulos que são, muitas vezes, valorizados para fazer aquilo. Então, isso gera um desconforto, né? Então, tem gente, por exemplo, que dura de pé junto, que conhecimento você só produz dentro da escola formal e da universidade. Porque passou por... Pode falar, Débora. Não, porque passou por um sacrifício para chegar no status quo e aí acaba reproduzindo e quer manter. Mas tem uma série de coisas. A Beyoncé está falando aqui que encontro e memória não tem regra. Isso serve para nossa literatura. A gente falou um pouquinho, né, de memória na primeira live. Você estava aqui, não te vi. Bom que você veio. Mas tem umas questões que são muito complicadas, né? Porque assim, também ninguém faz faculdade de letras para escrever, né? Você sai de bacharel de letras, ele faz análise literária, crítica literária, uma série de tradução, revisão, ele domina a técnica, né? A produção da escrita continua sendo uma atividade artística. A pessoa que faz belas artes, ela organiza exposição, faz análise de arte, mas produzir arte, ele está num outro nível, que ainda é sensorial mesmo. Por mais que você estude, não existe uma possibilidade de acessar o artístico sem a sensibilidade, né? Nem de produção, nem de recepção. Eu não acredito também que existe uma separação nesse sentido. E por que a gente não pode juntar as coisas, né? Que eu acho que é isso que torna tudo interessante, né? Eu acho que a formação acadêmica tem muito a contribuir com tudo que a gente tem acesso nesses espaços e a contribuição de vários outros espaços de produção de conhecimento também. E por que a gente não pensa em... Por que o que nos incomoda a gente separa? E não a gente une as coisas, né? Porque eu acho que isso é muito fundamental. A gente pensar em como que a gente agrega essas diversas formas de conhecimento, as diversas técnicas, as diversas metodologias de ensino, de pesquisa, de linguagem, para poder pensar em como que a gente se comunica e transmite. Porque eu acho que uma das funções fundamentais da língua é comunicar, né? É isso, comunicar, transmitir. E aí ficar separando o que é literatura, o que não é literatura, o que é escrito, o que não é escrita, né? Então é mais um lugar de botar a gente em caixinhas, que esse mundo ocidental é muito bom já, né? Criar 1001 caixinhas para a gente ficar encerrada ali dentro. E é isso que muitas vezes mina a nossa criatividade, é isso muitas vezes que mina a nossa inspiração, porque a gente fica presa a uma ideia fixa do que é bom, do que é linguagem, do que é escrita, do que é literatura. E na tentativa... Tem que vir primeiro, inspiração, técnica, inspiração. Você escreve com uma intencionalidade, você espera uma inspiração chegar para escrever. Não tem, e não é por aí, né? Não é sim, não. Assim, cada um é um, e cada um frui dessa arte, desse modo de lidar com
com o entorno e com aquilo que se chama inspiração, que a gente também pode, né, cada um vai entender isso de uma maneira diferente, de uma maneira, você vai experienciar isso de muitas maneiras, e aí você vai tratar conforme aquela experiência, que também pode mudar ao longo da vida, né? Você pode ter uma fase de muitas inspirações e que depois você precisa editar muito, você pode ter uma fase de muitos rompantes em que o texto sai praticamente pronto, você pode ter uma fase em que você tem uma intencionalidade, sempre, hoje eu vou escrever sobre isso, hoje eu vou escrever sobre aquilo, e tem que esperar, né, ter uma sensibilidade aparecer para que aquele texto não seja só uma coisa técnica fria, e isso vai variar de pessoa para pessoa, de momento para momento, e eu gostei muito dessas suas colocações sobre a intencionalidade e sobre essa complexidade, né, das vivências e das pessoas. O Diego perguntou sobre isso, eu fiquei pensando assim, tem uma coisa que eu sempre falo das oficinas, né, que para mim é muito importante, que é a gente pensar na dimensão física da escrita. Física mesmo, corpo, né? Uhum. Então, escrita é um movimento que faz parte do mecânico, do que a gente chama que é mecânico, né? Então você tem o corpo ali respondendo. Então muitas pessoas dizem, eu tô bloqueada, eu esqueci o nome da expressão, enfim, com um bloqueio criativo, ou eu tô sem inspiração, não consigo escrever, mas às vezes o que tá bloqueado não é a cabeça, né? A gente liga também tudo isso aqui, né? A gente faz uma total separação do nosso corpo, como se fosse só do queixo para cima. E às vezes é esse corpo que também tá bloqueado, né? Esse corpo que também não está conseguindo fluir. Por quê? Porque a gente fica com um monte de bloqueio cognitivo que está ligado aos modelos que a gente cria, ficcionais e hipotéticos, do que é ser inteligente, do que não é ser inteligente, do que é ser bom, do que não é ser bom, do que é ser escritor, do que não é ser escritor. E nisso, o nosso capaz, corpo não... incapaz. Exatamente. E nisso o corpo não flui. Porque se você parar para pensar, se vocês fizerem um exercício de escrita agora, né, um exercício de escrita criativa, vocês pegarem um papel e vocês fizerem, por exemplo, tem uma técnica que se chama chuva de palavras, né, em que você vai botando todas as palavras que aparecem quando você está remetido a determinado assunto. Se vocês pararem para fazer isso agora sem pensar muito, só deixar o corpo ir, a mão ir, vocês vão ver que vai sair um monte de coisa. Né? E muitas vezes as pessoas sentam para fazer os exercícios de escrita criativa nas oficinas e elas falam assim, cara, não consigo de jeito nenhum. A pessoa fala, não consigo, não consigo. Trava. Aí eu falo, cara, não para de usar a cabeça. O corpo e vê o que sai. E aí a pessoa começa a ir, sabe? Então, obviamente, né? A minha oficina tem uma dimensão, né? E eu estou muito pensando, tem uma dimensão espiritual que é enorme, é magia negra mesmo, eu não escondo isso de ninguém, não escondo isso na página, não escondo no meu trabalho. Então, eu estou lidando ali com ancestralidade, uso os itãs dos orixás, para trazer até outras formas de construir conhecimento que estão longe desse mundo ocidental adoecido que a gente está. E aí, eu sempre provoco os exercícios de escrita criativa a partir de um lugar que é um lugar incômodo, um lugar de... mas um lugar incômodo e que tem a ver com as nossas próprias memórias. Então eu provoco, né? Eu acho que o meu objetivo é só esse, fazer provocações. E a partir daí as pessoas vão desenvolvendo isso, né? E a partir daí já surgiu o livro, já surgiu poeta como a Liege Santos ganhando concurso de poesia em primeiro lugar, internacional, que dizia para mim que não sabia escrever, que aquilo não era para ela. Então, assim, já teve de tudo, né? E eu fico muito feliz. E pessoas que estão aí voando, que estão com trabalhos incríveis. E eu fico feliz de alguma forma de ter plantado uma mínima semente. Porque é só isso, gente. Nada do que a gente está falando aqui é novidade. Isso tudo vocês já sabem. Faz sentido porque vocês estão reconhecendo, né? E aí a gente reconhece porque a gente já sabe. Está dentro da gente, né? Só que a gente tem um monte de ficção e de ilusões criadas nessa sociedade adoecida que vai bloqueando a gente de quem a gente é e do que a gente quer fazer. Então a gente passa a não acreditar na gente mesmo, né? Isso aí é que é muito grave, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? Tô falando com vocês, eu falo de mim mesmo, tô com uma tese para defender que eu não consigo terminar. Então, assim, é isso, né? E a gente tá ali... É fundamental. Eu gosto muito de fazer uma comparação com... Eu tive muito mais contato com essas questões em relação também ao corpo, com você, com as suas oficinas, com as suas falas, com as suas lives. Mas eu gosto muito de fazer uma analogia que é com a dança. Se alguém virar e falar assim, vamos dançar, bota essa música é ótima, vamos dançar. Ninguém vai falar, mas eu não fiz aula de dança, eu não sou dançarino. Você simplesmente vai. Então, assim, a escrita você também pode se deixar ir, é só você se permitir. Permita que o seu corpo vá aonde você precisa, aonde você quer, aonde ele quer ir.
sem pensar muito que direção é essa, sem analisar muito se você vai escrever o maior texto maravilhoso da sua vida, entendeu? E a gente teve uma live no sábado, né, sobre linguagem acadêmica, né, o racismo e a linguagem acadêmica, com a Laurence e a Heloíse Costa, com a Laurence Alves e a Heloíse Costa, e foi muito maravilhoso também um papo em que elas lembraram isso. Olha, a gente precisa, tem algumas coisas que a gente precisa confrontar, mas tem algumas coisas que a gente só precisa seguir, né? A linguagem acadêmica é uma linguagem também extremamente racista, extremamente excludente, tem um monte de regras excludentes, a BNT é uma regra excludente, tem uma série de regras excludentes para não permitirem que a gente acesse, né? E quando a gente está chegando, a Heloíse falou um negócio que é bem interessante, que é quando a gente está chegando lá, eles vão e mudam as regras. Então foi o que você falou, a gente é capaz de dominar as normas de magia branca deles. Mas sempre que eles puderem, sempre que eles verem que a gente está conseguindo dar conta, eles vão fazer alguma alteração e vão dificultar esse processo. Então a gente precisa entender que esses bloqueios, nos são impostos e a gente é perfeitamente capaz de contorná-los, né? E de transformar em outras coisas isso, e trazer uma escrita nossa. E tem uma coisa também que é fundamental. Que é assim, regra tem em todo lugar, né? Então, assim, a gente não tá porque muitas vezes quando eu venho com esse assunto, as pessoas falam, mas regra tem em qualquer lugar. Sim, regra tem em qualquer lugar. Então, mais uma vez, a questão não é ter regra, a questão não é ter que obedecer a técnica, a questão não é ter que aprender o método. A questão não é essa. A questão é que existem regras técnicas e métodos que estão baseados num projeto de poder que é racista e que é feito para nos excluir. E existem regras técnicas e métodos que são feitos a partir de outros lugares, como, por exemplo, o terreiro. E eu gosto muito de sempre falar do terreiro, que tem um monte de ritual, né? Ritual, você segue um ritual. Magia tem ritual, magia não é algo sem... Magia tem intencionalidade, tem método, tem forma, tem ritual, né? Não é algo simplesmente, eu tô aqui, vou fazer uma magia. Não. Em relação à palavra, por exemplo, que aparece na maioria das nossas magias, dos nossos feitiços, do nosso ritual, essa palavra não é uma palavra qualquer. Você prepara a boca, você prepara o hálito, você prepara o que falar. Então, isso tudo é pensado, isso tudo é ritualizado, né? O ofó, o poder da palavra, não é qualquer coisa. Não vem de qualquer jeito, porque senão também dá a impressão para as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas erroneamente pensam isso, ou até usam mesmo de deboche, né? Então é qualquer coisa, então é escrever qualquer coisa, então é falar qualquer coisa, então é fazer qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa, mas é dizer que a coisa que a gente quer fazer, produzir, comunicar, ela está seguindo o nosso poder pessoal, e poder a gente tem, né? O nosso poder, a nossa magia negra, a nossa ancestralidade negra, ela parte de um lugar que está falando com os nossos e com as nossas, e não de um lugar que quer excluir os nossos e as nossas. Então não significa que não tenha forma, que não tem método nenhum, enfim, que é qualquer coisa. Ninguém está falando que é qualquer coisa, e não é qualquer coisa. Né? Agora, o que não pode é um monte de gente que escreve muito bem, que tem textos que tocam as pessoas, que mobilizam as pessoas, que fazem as pessoas acreditarem em si, que trazem conhecimentos relevantes, acharem que não podem escrever, ou escreverem menos, ou não escrever, porque elas não dominam as técnicas, regras e métodos de uma branquidade excludente, né? De uma branquidade que quer nos matar. Então, é isso que não pode acontecer. Né? E você, assim, Debbie, você está numa editora, você sabe disso muito mais do que eu, né? A quantidade de gente que deve chegar para você com originais, ou que nem chega com originais, né? E a quantidade de gente que deve falar para você, isso não é para mim, e coisas incríveis. Não chega. Aí, eu tenho tentado convencer várias pessoas, a gente manda para cá, tá legal, vamos trabalhar nisso, assim, vamos trabalhar nisso junto, não tem problema. Você tá achando que não tá pronto, que não tá comunicando a sua intencionalidade nesse texto, que a gente pode... Porque também eu tenho uma preocupação seguinte, tem uma galera, inclusive uma galera preta, né, que está comunicando para quem? Está usando essas palavras rebuscadas para falar com quem? Não é com o seu povo. E não é que você não possa usar palavras bonitas, complexas, elaboradas, não é que você não possa ter um conteúdo elaborado, não é porque você tem que nivelar por baixo, você não tem que, não é porque o povo é ignorante, é porque você está usando, né, estilo, forma, normativas, regras que não foram feitas para falar com você e com o seu povo. Isso é muito difícil de fazer entender. Sabe? Umas palavras soltas, às vezes.
E o fato de não estar à vontade vai tornar isso uma grande cagada, né? Porque às vezes a gente tenta artificialmente se expressar através de algum tipo de código que a gente não se sente à vontade e a gente acaba não fica bom nem nesse código. Até porque, né, gente, para a branquidade a gente vai ser sempre os pretos e as pretas escrevendo, né? Então nada do que a gente escreve vai ser suficiente. Porque não é só uma questão de erudição, de dominar regra. É uma questão da cor da nossa pele, né? Entendeu? Quando você abre uma orelha de um livro e tá ali uma mulher preta que escreveu, isso tem um impacto. Quando as pessoas abrem uma orelha do livro e tem um homem branco, não importa o que ele escreveu. Né? A foto dele ali, o nome dele, o peso dele, esse nome de muitas vezes que é de família, ele já tá dizendo muita coisa. E às vezes é um bando de merda, mas é um bando de merda que vai ser valorizado socialmente, né? Que vai ser validado, porque o corpo que tá ali, ocupando aquele espaço, é um corpo que parte do lugar da normalidade, do bom, do honesto, do bonito. Né? Então eu vejo muitos dos nossos em muito sofrimento, assim como eu também, porque a gente às vezes quer acessar um lugar, quer chegar num lugar que não é nosso, mas que a gente acha que acessando esse lugar a gente vai ser um pouco mais valorizado, e não vai, porque ainda assim é o meu corpo preto, a minha cara preta, fazendo o que eu estou fazendo. Tem gente falando aqui, ó, que tá com um texto 20 anos na gaveta, vamos botar para fora, gente. Ó, a chamada pública da URI que está aberta para receber originais. Vamos conversar mais sobre isso. Oi? Verônica, maravilhosa, escreve maravilhosamente bem, uma educadora incrível, não dá para ficar 20 anos com texto na gaveta, Verônica. Lucas também está aí, que tem textos incríveis de literatura, acadêmicos. A Venâncio está falando a cor da pele e o nome que são validados. É isso que a gente está conversando, né? Sobre a gente precisa pensar que a gente não pode se permitir bloquear mais, né? Já foram muitos e muitos e muitos anos. A gente não pode se permitir se bloquear por conta dessas regras que pretendem nos excluir. E nem pactuar da branquitude para excluir outros dos nossos. Não é porque você conseguir uma publicação ou uma publicação numa editora grande que você vai pactuar com a branquitude para excluir os seus e mudar a linguagem, enfim. Mas isso aí acho que é papo para outra live, né? Tem muitos. A nossa escrita, Debbie, como eu estava pensando e falando, ela é uma escrita que tem muito a ver com o nosso corpo. Né? A nossa escrita ela tem musicalidade. Para mim, a Carolina, quando escreve, o que é muito importante para mim? Eu sou muito ligada à sonoridade. Então, assim, o som das palavras é algo muito importante para mim. Né? Então, tem uma coisa do som, por isso que eu gosto de escrever e eu gosto de ler em voz alta o que eu escrevo. Isso é muito importante para mim, para entender como que aquelas palavras vão se dar, como que o som dessas palavras vai funcionando. Isso é muito caro para mim, né? Isso é bem importante no meu processo, né, de escrita. E eu fico pensando que a nossa escrita tem muito movimento, né? Ainda que sejamos múltiplas e múltiplos, e tem muitas formas de escrita aí dentro desse espaço de negritude que a gente está aqui falando, de literatura negra, seja o nome que a gente queira dar, tem um lugar do movimento na nossa escrita que ele é fundamental e é um lugar que tem muito marcado pela oralidade, né? Que é uma potência muito grande nossa, né? E que muitas vezes é extremamente questionado por outros meios, por editoras brancas, etc., que vão dizer, isso está errado, você não pode escrever assim, você não pode colocar assim. Tem esse lugar do movimento, tanto estético também, porque, gente, escrita não é só, né, ouvido, não é só letra, né? Tem uma estética também na poesia, e essa estética é incrível, né? De pontos, de espaços, de movimento que você dá, você pode brincar esteticamente com texto de muitas formas, importante pra gente. Escrita também é transporte, é transição. Também lê em voz alta. Márcia tá pedindo pra gente falar. Enquanto estava falando. Nossa segunda live. Stories. Tá travando pra mim, Carol, sua voz. Falei pra Márcia que a gente já tá na segunda live. Pra ela dar uma olhada nos stories. Mas alguém tem pergunta, gente, pra Carol? Alguém perguntou aqui, acho que foi Girassol, acho que o perfil era esse. Tem alguns perfis que não tem nome, aí eu fico meio embananada. Embananada é muito bom, né? Expressões que entregam a idade, embananada. Mas eu adoro essas palavras.
e perguntou onde que podia fazer oficinas de escrita. Então, eu tenho um projeto, se chama Oficina de Escrita Mulheres, está aqui no Instagram, está no Facebook. A gente sempre divulga as oficinas, né? E é itinerante, não tem lugar fixo. Então, tem oficinas que vão correndo aí pelo Rio de Janeiro. Onde o pessoal chama para fazer oficina, eu vou, né? Obviamente, dentro das possibilidades, né? E a gente consegue, assim, rodar com as oficinas. Mas tem vários Reza outros a lugares. lenda, reza a lenda que ia rolar uma oficina virtual de escrita. A gente está esperando. Eu vou fazer. Por livre e espontânea pressão. Pressão. Não, então. Não, por pressão não faz, não. Aí se tiver com vontade, se os afetos estiverem caminhando nessa direção. Eu nunca porque imaginei é complicado, né, elaborar uma estrutura para dar uma oficina online, até porque a sua oficina tem uma coisa do afeto, do toque, da energia que circula ali, que é muito específica, né? Então, transpor isso talvez seja mais complicado, né? Então, eu não imaginei fazer uma oficina online até agora, né? Até esse momento excepcional que a gente está vivendo, porque eu estou muito ligado ao contato, né? Eu gosto muito do contato com as pessoas, eu acho muito importante o lugar do afeto. E, gente, não se engane, o lugar do afeto não é só carinho, afeto também é incômodo, né? Para não achar que vai na oficina, vai ser todo mundo abraçado, amado, e vai ser tudo lindo. Não é. A gente tem vários lugares de incômodo, tem várias reviravoltas que acontecem dentro do peito com as nossas narrativas, e a gente também vai administrando isso, né? Porque discordar faz parte. É o que te afeta, de tantas maneiras possíveis, de todas as maneiras possíveis, complexas, né? Dentro isso. da nossa humanidade, dentro das nossas potencialidades. São muitas. E nem sempre isso vem ligado ao colo, né? Às vezes vem ligado também à raiva que a gente sente, né? Então, raiva também pode ser um instrumento e um sentimento extremamente potente. Depende de como que a gente vai canalizar isso. Mas, desde que a gente começou a coisa das lives, eu percebi que é super possível fazer online. Acho que era um preconceito meu, assim, ou uma falta de prática minha. Eu sou bem analógica. E bem analógica, mas eu tenho pensado, sim, a gente vai fazer isso, né? E vai fazer mesmo no sentido experimental. Enfim, tem a questão da internet também, que anda ruim para todo mundo, né? Tem uns horários. Acho que a internet que é muito pico. Muita gente, algumas estruturas. Isso. Não estava preparada, né? A internet no Brasil não estava preparada para esse momento de home office generalizado, obrigatório. Exatamente. A Verônica está falando, lancei 3 livros em um ano. As pessoas falavam, escreveu tudo em um ano? Claro que não. Já estavam lá. E a coragem faltava. Depois que vi Carol, Conceição, Elisa, passei a sonhar e realizar. Ai, que linda. Ai, nossa, que lindo. Não tem nem condição de ser comparada com essas mulheres aí incríveis, né? Mas eu fico muito feliz por poder, de alguma forma, ter mexido aí com alguma coisa aí dentro que te fez botar esses textos, essas narrativas na rua, né, em formato de livro. Eu me lembro muito de Mãe Estela, né? Tem várias pessoas de axé aqui agora, né, que eu amo e admiro muito. Só benção a vocês, peço a benção a vocês para falar de Mãe Estela, peço a benção à ancestralidade para falar de Mãe Estela e a própria Mãe Estela. Que Mãe Estela falava, né, o que a gente fala e não escreve, o vento leva. Isso não significa que nossa oralidade não seja potente e que a nossa oralidade não esteja aí, né? Mesmo o vento levando. O vento levou tanto que está aqui até agora, né? A força da nossa oralidade. Mas a gente está vivendo, gente, numa sociedade capitalista. A gente precisa falar sobre isso, né? A sociedade que a gente vive, esse lugar do que fica escrito, registrado, tem uma importância muito grande, né? E quase sempre também é dinheiro, né? Esse debate da autoria, né? Isso é um outro live que eu queria fazer, Deb. Um dia a gente vai marcar para falar sobre a autoria. Que é essa questão do dinheiro. Então, muitas vezes, a gente está produzindo, pensando coisas, falando coisas em palestras, em escolas, falando coisas na nossa comunidade, e a gente não escreve. Aí vem outro, escuta tudo que a gente falou, transforma no livro e ganha um dinheirão com aquele livro. Geralmente é quase sempre quem tem mais capital e consegue fazer isso rápido, né? E aí a gente mesmo não vê todos aqueles esforços, tudo aquilo que a gente conseguiu dentro de condensado, né? Um lugar importante, que é esse da materialidade do livro, né? Ainda que seja excludente, ainda que não seja para todo mundo, mas a gente também tem tentado reverter isso, né? E aí esse lugar das editoras independentes é exatamente isso. Porque não basta, gente, a gente escrever e publicar. A gente tem que publicar num lugar onde
os nossos ideais e o que a gente pensa enquanto gente preta esteja comungando também com aquela editora. Senão você vai fazer igual a minha dissertação, né? Tá publicada. Uma editora majoritariamente branca, uma editora que é de meio acadêmico, né? Teve financiamento na época também, teve edital e etc. Mas uma editora que nunca se preocupou em circular a minha obra. Que nunca se preocupou em comunicar a minha obra para o mundo. Então, assim, escritores pretos e pretas têm várias dificuldades, né? Primeiro, acreditar que escrever. Depois, produzir seus livros, encontrar editoras, materiais, etc. Mas isso a gente já tem muitas editoras aí. Tem Malê, tem Nandiala, tem Oriqui, tem Palas, enfim. Muitas editoras de gente como a gente, né? E as diversas independentes. Aí, uma vez isso, a gente ainda tem a questão da circulação, porque ninguém escreve livro para ficar na gaveta. Ninguém escreve livro para ficar na estante empoeirando, né? A gente quer que as pessoas tenham acesso. Então, se você está numa editora que comunga dos mesmos ideais que você, isso é muito mais fácil, porque ela vai conseguir vender o teu livro, no sentido de comunicar teu livro para o mundo, também respeitar outras coisas, como a questão do preço. Não adianta eu publicar um livro que vai custar R$100. Não é que não adianta no sentido de não vale, mas assim, para quem que vai chegar esse livro de R$100, né? Então, acho que são coisas importantes que a gente também precisa pensar. E editores sensíveis fazem isso, né? Tipo, olha, você pode botar essas 900 imagens, vai ser lindo, mas o seu livro vai custar tanto. Será que o seu livro custando tanto é o que você quer? Né, Debbie? Vai chegar onde você quer. Isso é uma das coisas que a gente tem debatido muito. Isso acaba sempre surgindo das nossas conversas, sejam presenciais e online, acaba surgindo também. Como que a gente faz para esses livros circularem, né? Como que faz para chegar? O Favela a gente distribuiu, porque a gente tinha um dos pacotes foi financiamento coletivo, né? As pessoas financiavam e mandavam para a biblioteca, um ia para elas e o outro ia para a biblioteca, e a gente distribuiu alguns. Quer dizer, essa foi uma forma que a gente encontrou para que o livro chegasse mais em algumas periferias, chegasse para as pessoas. Mas como que a gente tem lugares que não vai chegar, né? Que não chega nem o transporte, não chega não chega a internet, não chega a eletricidade. Então, assim, a gente tem muita coisa para discutir em termos de distribuição de publicação no Brasil, mas aí também acho que é uma trajetória longuíssima, né? A gente já tem umas 3 lives aqui para fazer aqui depois dessa. Sim. Eu acho que essa questão dos financiamentos coletivos é muito importante, né? A questão dos livros coletivos também, né? Mas a gente precisa trabalhar em políticas públicas também, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem políticas públicas de publicação de cultura eficientes, como a gente tem, por exemplo, em São Paulo. Então, assim, a gente acaba onerando de novo a sociedade civil para que essas coisas aconteçam. Então, às vezes é o único caminho para muitas coisas legais acontecerem, né? Quem tem condição acaba apoiando, financiando, mas a gente precisa encontrar outros caminhos também. Sim. Carol, eu amei esse papo com você. Queria saber se tem mais algumas coisas para colocar. Te agradecer, porque eu acho que esse projeto que você faz é um projeto muito necessário, né? Essa provocação, esses incômodos, esses afetos, essas afetações são fundamentais para que o nosso povo entenda que precisa publicar, precisa escrever, precisa se colocar. Aí a gente não vai dar tempo de falar tudo que a gente tinha pensado em termos da importância, por exemplo, política, que é também publicar, né, também se declarar escritora como mulher preta. Mas eu acho que a gente ainda vai ter tempo nessa quarentena aí para conversar algumas coisas. E a vida continua depois da quarentena também. Então a gente vai ter outros encontros, com certeza, presenciais, e que a gente possa falar mais sobre isso. Então, parabéns por esse trabalho. Essa oficina é muito maravilhosa mesmo. Eu tenho um carinho especial, né? Divulgo sempre que eu posso, eu tô lá. E queria saber o que você quer deixar de recado aí pra galera. O que você tem ainda para colocar aí. A gente tem um tempinho ainda. Entrou muita gente maravilhosa aqui nessa live, né? A Vanessa, que é uma professora que eu admiro muito, né? O projeto, né? Conheça um projeto Baobazinho, que é da minha irmã Zona, que é incrível, contadora de histórias incrível, né? E tem gravado uns vídeos ótimos aqui nessa quarentena. Eu acho que tem muita gente incrível aqui, que tem feito a diferença. Às vezes a gente tem a impressão de que estamos fazendo trabalhos localizados e individualizados, né? E isso não é verdade. Existe uma sincronicidade no que a gente está fazendo.
Quem é de axé, então, acredita muito nisso, né? Existe uma energia no que a gente está fazendo que está muito coincidente. Então, não acha que o que você faz é menor, é pequeno, não vale. Acredita no que você faz, porque é grande, está em comunicação e diálogo com muitos outros trabalhos, e isso tem um alcance enorme, né? São as nossas táticas e estratégias de existência enquanto população preta nesse país. A gente está cansado de ser apropriada, a gente está cansado de ver os nossos projetos, os nossos diálogos, os nossos saberes sendo apropriados por uma branquidade que não está, né, nos nossos corpos movimento e que muitas vezes se apropria do que a gente faz, silenciando e invisibilizando a nossa memória. Então a gente está muito cansado e cansada disso. Por isso que a gente precisa sim botar o nosso bloco na rua, botar os nossos livros, as nossas narrativas, as nossas escritas, os nossos corpos, né? E também a nossa vida, né? As nossas escrevivências, as nossas vivências, né? Dizer de onde a gente veio. Porque, como o Debbie falou bem no início, né? Isso não tá dado, né? E quando isso não tá dado, a gente acha que é muitas vezes bobagem. Eu tô com... pô, vou contar a minha história, vou escrever um texto contando a minha história. Que bobagem, né? Parece que é um movimento individualista, pessoal, que ninguém tá interessado na sua história. Só que a tua história não é só a tua história. A gente vive num Brasil com opressões estruturais. Né? Se a gente acredita em ancestralidade, a tua história não é só a tua história. E se a gente acredita em racismo estrutural, a tua história não é só a tua história. Né? Então, as dores e as violências que nos atravessam, elas são estruturais e também a força e o axé que nos mobiliza para continuar é ancestral e faz parte dos passos das que vieram antes e dos passos dos que virão depois. Então, hoje nós somos as ancestrais e os ancestrais das pessoas que daqui a um tempo habitarão essa terra. Temos grande responsabilidade nisso, como também temos em honrar os nossos mais velhos e mais velhas. Se esse ocidente adoecedor não honra, né, que é mais que os velhos e idosos morram, e o Covid está aí mostrando isso para a gente mais uma vez, nós não. Nós acreditamos nos anciãos, nas anciãs e nas bibliotecas inteiras aí que nos permitiram chegar aqui. Então é isso, acredita na sua história importa. Como eu digo, é revolucionário escrever ao invés de servir. É revolucionário falar ao invés de servir. É revolucionário ter um projeto de uma editora ao invés de ficar barganhando outras editoras para ter um olhar que no que se acredita. E é o que eu sempre falo também, né, gente? Tem que ter muita coragem para botar um projeto na rua, qualquer ele que seja, né? Lembrando que projeto um trabalho é um projeto, um texto é um projeto, uma tese é um projeto, uma editora é um projeto, uma oficina é um projeto. Vídeo. Na verdade... Oi? Um vídeo, uma pintura, uma música. E tem que ter muita coragem, porque você está se submetendo ao aval de terceiros e terceiras, né? E quase sempre as pessoas têm muito medo disso, né? Mas se eu fizer isso, o que que vão pensar, o que que vão dizer? Então eu sempre digo que a gente precisa se investir de coragem para poder criar as coisas que a gente acredita, né? Como falava Toni Morrison, se existe um livro que você gostaria de... tem alguma coisa que você gostaria de ter lido e não está escrito, escreva você mesmo. E acho que isso vale para tudo na vida, né? A gente tem que ter a coragem, que é a coragem mesmo de levar tapa na cara, de ser criticado, de ser criticada, de ser questionado. Faz parte da vida. E entender que pode ter que aquela história só você vai contar. Pode ter que ninguém tenha imaginado, sonhado essa história que você tem para contar, né? Ou se imaginou, ninguém vai contar e sonhar essa história como você. Dessa maneira. Exatamente. Então, cada um e cada uma tem uma forma particular e especial de contar, imaginar e criar os seus espaços e seus projetos. Então, é importante, sim, né? E a gente precisa acreditar nisso. Milagres acontecem todos os dias. Se a gente olhar a nossa história lá atrás, a gente vai ver todas as vezes que a magia agiu na nossa vida, que os milagres aconteceram, que portas se abriram, que pessoas chegaram e tiraram a gente de um limbo completo, ou que a gente foi, estendeu a mão para pessoas que hoje estão com a gente. Então, eu acho que a gente precisa exercer o sentimento de coragem, a atitude de coragem e o sentimento de gratidão para poder fazer as coisas. Eu acho que depois dessa pandemia, mais do que nunca, a gente vai precisar entender o nosso poder, entender a nossa capacidade e colocar em ação aí nossos verbos e nossas verves. Fiquei sem palavras. Lindo, lindo. É isso. É isso. Axé.
Muito Teve axé. gente que perguntou pra gente indicar livros de literatura negra. Ah, Gente, sim, sigam verdade. a As Oriki, tem lá. editoras, a Malê, a Nandiala. Tem outras editoras que não são pretas, mas que têm literatura de pessoas pretas, enfim. A Bell Hooks foi publicada por uma editora que não é de pessoas pretas, é, ou, mas muita gente, tem muitos perfis literários divulgando também. Procurem os perfis literários, eles estão divulgando muitas autoras pretas. É bem legal. Sim, tem Deem uma várias, né? olhada que é fácil de achar. Você digita no Google autoras negras, vai aparecer várias e várias listas de 10, 15 para cima. Dá uma Se a olhadinha gente lá, que a gente vai ficar aqui puxando papo de várias horas. E a gente corre o risco também de ser injusta, né? Porque a gente acaba citando alguns e não citando outros, né? O que acontece. Então, assim, tem muitas escritoras e escritores negros, inclusive nós que estamos aqui falando com vocês, que estão produzindo e tem muita coisa para a gente ler, para a gente ouvir, para a gente saber, que vale muito a pena e a gente se ver também. Nossos perfis têm vídeos lendo várias autoras negras, né? Tanto no meu perfil pessoal, quanto no perfil da Dandara Suburbana. Podem dar E uma não, olhada que não falta dica. Dica tá por aí. Só, meus só textos abrir. estão lá. @Dandara Suburbana. Tem o perfil da oficina, @Oficina de Escrita Mulheres. Dá para É esse entrar, que tem o tá link na de... live, se vocês clicarem aí em cima, vocês conseguem entrar para seguir agora, né? Tem o perfil da Deb também. Eu não O sei meu é como é Deb que é. Biblio. É Deb Biblio, é porque são dois Bs, né? Aí as pessoas Eu confundem sabia um que tinha uma pouquinho. piadinha. É um trocadilho. Eu sou a rainha dos trocadilhos. Mas é isso. Então, muito obrigada pelos resistentes que ficaram com a gente até agora, né? Compartilhem aí, conversem, falem sobre a live. A gente vai ter próximas, né, Dandara? A gente vai aí Teremos. organizar alguma coisa. Em dias menos cansados, a gente vai dar um A gente jeitinho nisso aí. pediu uma live só pra gente ler umas poesias, né? Ler textos também, que é super gostoso. Foi Vamos fazer. gostoso, foi gostoso. Ah, tem uma live no perfil do Cefete Itaguaí, Cefete Itaguaí, na quinta-feira, 9 horas da noite, em que eu vou falar de literatura negra, vou falar de autores, vou ler trechos. Então, a galera aí também, uma bibliotecária preta maravilhosa, Ivanilma Gama, me convidou. Diva dos dados abertos, de repositório institucional, doutora maravilhosa. E é isso aí. Vamos circulando informação, tá bom? Muito Vamos. obrigada, Flor. Maravilhoso. Sua companhia, sua energia. Você Oi? sabe? Quanto tempo a Quanto tempo a gente gente tem? tem? Você quer ler? Dá para ler. Tem uns 15 minutos ainda. Eu vou pegar o livro, então. Você vai falando aí. Tá. Não sei o que eu vou falando, gente. Achei que já estava encerrando. Né? Vai ter leitura, então, da Dandara para vocês. Chamada de publicação para originais da editora Oriki está aberto, tá? Até 3 de maio. Tem um editalzinho com regulamento no site da editora. Tem o link na bio da editora também, esse perfil aqui da editora Oriki Editora. E os livros também da gente que estão à venda no site. O Favela em Mim e o Roleta de Genocídio recém-lançado. Tá bom? Bom, enquanto... chegou... Pronto. Já fiz a propaganda da editora. E os livros estão entregando nesse período de pandemia, Deb? A gente vai... o Correio voltou a entregar, né? Porque eles iam suspender o envio de impressos e tal. Aí eles falaram que vão fazer. A gente vai fazer um esqueminha aqui, botar fazer uma proteçãozinha extra, né? Num saquinho para garantir uma segurança. E vai voltar a postar. A gente estava suspenso, né? Quem encomendou antes da quarentena não recebeu ainda, mas a gente vai postar. Provavelmente essa semana ainda eu volto a postar. Eu queria esse livro do Daniel. Aí depois a gente fala sobre. Acho que agora o meu telefone carregou um pouquinho, gente. Tava ruim a imagem porque eu tava carregando o bicho. Lá uma bateria impressionante. Muita. E nem sei como tá a minha, mas vamos lá. Primeiro, queria mostrar quem perguntou da Bianca Santana, que eu mencionei na live anterior, só para mostrar o livro da Bianca. Quando me descobri ler. Bianca eu também. acho que eu tenho prestado.
colunista da revista Cult. Então, dá para achar. E vamos lá. Eu quero ler um textinho, um poema curtinho da Elisa Lucinda. Eu ganhei esse livro no meu aniversário, da Vanusa, que é outra mulher incrível, que tem um projeto chamado Escrevivendo a Liberdade, de oficinas de escrita no cárcere. E o livro da Elisa foi esse aqui, ó. Vozes Guardadas. E aí eu tenho o hábito de abrir livros como se fossem oráculos. Então eu muitas vezes pego um livro aleatoriamente, abro, mentalizo. Gente, lembrando, tudo na vida precisa de intencionalidade. Magia é intenção. Então eu mentalizo o livro, pego o livro assim, mentalizo uma mensagem para mim, e aí abro, e sempre funciona, tá? Enfim. E aí, quando é romance, vejo o pedacinho que abriu. Quando é conto, vejo qual que abriu. E o poema. E aí, quando eu ganhei esse livro, de fevereiro desse ano, eu fui abrir nesse poema que é incrível. Escrito d'água. Toda lágrima devia virar palavra. Assim ela secava na forma certa do sentido. Toda dor e seu alarido devia tornar-se testemunha daquilo que doído andou esborrando do ser. Você vê, se eu chorasse só, sem escrever, você não saberia agora que o mal que me doeu nesta hora também um dia alcançou você. O ser humano deve comungar suas dores e glórias, compartilhar batalhas, derrotas e vitórias do viver. Aproveite a lágrima, faça-la render. Assim, ela pode um dia virar caminho e estrada para quem a lê. Falo sério. Palavra. Toda lágrima devia virar palavra. Elisa Lucinda. Ela é maravilhosa. Elisa é maravilhosa. Elisa tá fazendo umas lives lindas também nessa quarentena, né? Aproveitando. Ela tá fazendo, canta, lê poema, lê Drummond, chama a gente para cantar, representa, faz esquete. Ela é maravilhosa, né? Uma artista múltipla. Mulher escreve, mulher canta, mulher contracena, mulher atriz, mulher... enfim. Ela escreve A muito. gente não é uma coisa só, né? Muita potência. Muita potência. E é muito importante também, gente, que eu tento levar muito para as oficinas, é um número grande de autoras, de escritores e escritoras. Às vezes as pessoas ficam brincando comigo. Carol, por que você vai para as oficinas com essa mala enorme? Que eu levo uma mala enorme. Aí, pessoal, para que tudo isso? Você não consegue ler todos esses livros na oficina. Verdade, né? As oficinas que são um dia só têm duração de 3 horas, às vezes no máximo 8, 9 horas. E eu não consigo ler tudo. Só que eu acho muito importante ter a materialidade. Eu acho muito importante que as pessoas vejam os livros, vejam as capas, vejam os as encontros, né? As pessoas Você não lê tudo, mas as pessoas passam a mão, abrem aleatoriamente e se encontram com algo que é fundamental para elas naquele momento. Então, a oficina também é um espaço de divulgação de escritoras e escritores pretos. Eu não consigo, obviamente, comprar todos os livros que estão sendo lançados, né? Financeiramente, isso seria inviável, mas eu compro alguns, outros eu ganho, recebo, as pessoas mandam para a oficina. Estou aproveitando, se tiverem autoras e autores aí que quiserem mandar livros para a oficina, mandem. Né? Se tiver um texto, tipo, ai, Carol, olha esse texto aqui. Nossa, isso é super bem-vindo, assim, de verdade. E não leio só textos que estão em livro, não, tá? Se quiser mandar texto também para o perfil, para a página. A gente lê de tudo e é importante essa circulação. É maravilhosa. A Bianca Santana, eu já tinha ouvido falar muito dela, mas eu nunca tinha tocado o livro dela, né? Já tinha ouvido falar muito do título e tal. A primeira vez que eu peguei nele foi na sua oficina. E aí eu comprei ele, já li ele todo, já emprestei. Inclusive eu não tô achando, porque eu acho que ele ainda tá emprestado, não tenho certeza. Eu emprestei para uma, passar para outra, aquela coisa assim, porque os livros precisam circular, né? Eu tenho feito... Eu era muito apegada, né? Com a materialidade. Eu quero que fique aqui, se eu perder, e se eu nunca mais voltar, e se a pessoa não devolver, e se estragar. E agora eu quero que eles voa, vai, circula, cumpre sua missão. Se acabar, acabou. Se não voltar, não voltou. Paciência, volta de outro jeito. Outro dia a gente se encontra por aí de novo. E eu acho que é importante que circule. Então, esse contato na oficina também é bem, bem interessante. Assim, que a gente acaba
encontrando, né, autores, outros, enfim. Outros livros também encontrei na sua oficina que me tocaram muito, assim. É Não, importante. a Júlia, que que já fez algumas oficinas também, ela falou que encontrou a Conceição Evaristo na rua. E ela falando que ela descobriu a Conceição, né? Ou seja, leu Conceição numa oficina. E ela falando pra Conceição, Conceição, eu li você numa oficina da Carol. E a Conceição, tipo, quem é Carol, né? Mas pra ela é tão natural. A oficina da Carol, eu falei assim, gente, isso é muito gostoso também, né? Do mesmo jeito que eu conheci várias autoras na oficina da Bianca, na oficina da Cat, como eu conheço em vários cursos, como eu conheço nas lives. Tem um monte de escritoras e escritores que eu não conheço, e acabo vendo as lives, vendo os vídeos dos perfis, e a gente vai conhecendo. E assim a gente vai, enfim, se encontrando, se esbarrando. Tem que estar. Temos que estar de peitos abertos, né, para poder encontrar esses encontros. Senão passa nem ver, se ignora. Se eu não tiver aberto para esses encontros também, não. As intencionalidades, né? Nunca encontro, mas também nunca prestou atenção. Então, se quando pinta um post de uma pessoa preta no seu feed, você para olhar, você para ler o que está escrito também, a gente tem que observar isso, né? Nunca fico sabendo, nunca está prestando atenção. Para onde está voltada a sua atenção? Para onde estão voltadas as suas energias? Para onde estão voltadas as suas intencionalidades? Né? Então, acho que é uma delícia. Eu tô menos cansada do que quando a gente começou. Tá vendo? Dá uma revigorada, uma reenergizada. Delícia. É por isso que eu vou fazer oficina online, porque percebi que essa coisa aqui online, né? Por mais que a gente tenha, que às vezes a internet falha, que às vezes o negócio treme, que às vezes a gente não consegue, a gente se enrola no que fala porque tá lendo que alguém escreve, enfim. Mas a gente troca energia, né? Com certeza. A gente está trocando energia o tempo todo. Não precisa estar coladinho para trocar energia, não precisa estar coladinho para mobilizar axé. E a gente está aprendendo isso mais do que nunca nesse momento de distanciamento social, de isolamento, né? Existem algumas situações complicadas que fazem a gente repensar, né? Pra gente se reinventar, se redescobrir novos caminhos, né? Porque esses que a gente estava não estava dando. Vamos descobrir aí. Sim, e vamos lutar, né? Politicamente está aí lutando, soltando o nosso verbo, nossas palavras para lutar por políticas públicas, como o Deb falou, né? Porque tem uma dimensão que realmente são aí dessas agências de desenvolvimento. E muito do nosso povo que só vai ser beneficiado se a gente conseguir mudanças em políticas públicas. Então a gente precisa realmente repensar os nossos lugares. Sim. Você viu que o governador hoje lançou no Twitter dele que vai ser um edital de cultura na semana que vem? Aí botou lá. Hoje? Hoje, foi hoje agora. Pouco hoje antes. Eu estava totalmente. Não estava totalmente. Não, mas foi agora 9h pouca da noite. 8h pouca da noite. Twitter do nosso governador, que ele não conhece o nome. Preparando as energias. E aí é isso, né? Quem trabalha aí, né, nas diversas áreas de cultura, dá uma olhada lá no Twitter também para ficar por dentro, até porque esse período tem sido muito delicado para muitos e muitas de nós autônomos, né, que dependem. Nossa, todos os artistas, acho que as áreas de eventos e os artistas, tirando, obviamente, a população mais fragilizada, os ambulantes, os moradores de rua, tirando essa galera, né? Os artistas autônomos vão ser muito prejudicados com esse distanciamento, né? Eu estou vendo muitas contribuições online, a galera está fazendo show, sketchzinha e tal, com contribuição voluntária por depósito, e é um caminho também, né? Para quem está se sentindo mal, assim, está se sentindo inútil, está se sentindo, vai caçar um artista que esteja fazendo um show, tem cada coisa linda, eu vi peça de teatro, eu vi cada coisa linda, sabe, com contribuição voluntária, qualquer R$10 ajuda a galera, porque 10 seu, 10 do outro, aqui tem 24 pessoas, entendeu? Você imagina uma peça de teatro com 24 pessoas, cada um dando R$10, já é uma compra, já é um mercado, entendeu? Já dá mais de uma cesta básica, assim. Façam suas contribuições, assistam, é muito bom. Tem gente falando aqui, não para, por favor. Cara, a última live que eu estive com a Carol ficou 4 horas, gente. Eu não aguento. Amanhã eu trabalho o dia todo. Não, eu não me desloco só. Essa live de 4 horas foi com muita gente, né? Então a gente foi trocando e tal.
Foi Bacana. um sarau improvisado maravilhoso online. Vamos fazer outros. Marcha entrar Vamos. na sala, dica maravilhosa. Gente, por favor, entrem nesse perfil. Marcha entrar na sala. Maravilhosos, travestis, trans maravilhosas, fazendo show. Uma galera da costura, design. É lindo, tem show até você cansar. Tem gente ensinando a costurar, tem gente dando pinta só, tem gente fazendo de tudo. É lindo, o perfil tá maravilhoso. A galera tá juntando uma grana para poder distribuir cesta para a população trans e travesti. Muita gente sendo beneficiada. E lindo, lindo, o trabalho tá lindo. Vai lá, marcha, entra na sala, é o nome do perfil. Maravilhoso. Indicaram aqui, eu já tô fazendo a propaganda. O que mais? Tem Dani mais dicas, a Ribeiro, gente pode fazer propaganda. entra lá no Instagram da Simone, Simone tá aqui. Nem vi, Simone é maravilhosa. Simone.23, né? Simone tem um trabalho muito importante em literatura negra, africana, afro. Maravilhoso. Simone é Simone. responsável pela publicação, por eu publicar o primeiro livro, tá? Fui pra oficina da Simone, escrevi Né? conto, perdi o ranço de me publicizar, de me colocar a cara aí. Estamos aí também, Simone, parceira maravilhosa de trabalho, de vida, de afetos, de trocas. Nossa, Simone mestra, com certeza. Simone mestra maravilhosa. Ah, eu não sei se Laurence ainda tá por aí. É Laurence? É Laurence? Como que você pronuncia o nome da Laurence? Lawrence. Laurence. Oi? Alguém botou aqui, indicação, Profundanças, e-book organizado por Daniela Galdino, com autoras negras de várias partes do país. Aí, outra dica muito boa. Tem várias coletâneas também, né, de mulheres negras, muitas. Tem uma que a Mel Duarte organizou. Não, Carlen. Esqueci. Uma coisa com voz também. Tem uns que estão lá na fala, já não sei mais. Tem que reorganizar. Eu reorganizei os livros na quarentena, mas eu tenho que reorganizar de novo. Esse vai e vem. Tem várias coletâneas maravilhosas, mas estão indicando aqui um e-book. Tem muita gente. Acho que Miriam Alves. Ah, a Conceição Evaristo vai fazer uma live amanhã. Amanhã é quarta? Não. Quarta-feira a Conceição Evaristo vai fazer uma live. Eu divulguei lá no perfil da oficina no Facebook. Vai fazer outra Lawrence live. voltou. Lawrence está aqui. Carol, você ia fazer alguma pergunta para ela? Não, você não tá encerrando, né? Ninguém tá indo embora. Então eu tô aqui. Você sabe que eu fico, né? Não, você perguntou da Lawrence aí. Para Laurence, não. Eu ia dizer para Laurence que essa questão da criatividade é muito importante, porque a questão do poder de criar, né? Eu acho que a criatividade para a gente é ancestral. E como que o Ocidente, ele odeia autonomia e criatividade, né? Tudo que o Ocidente quer é que nós, população preta, não sejamos criativos e não tenhamos autonomia, né? Então, eles esperam realmente que a gente fique encarcerado, literalmente, encerrado, institucionalizado dentro de padrões, de instituições, de normas, de regras, que seja para a gente não fluir, não construir o que é nosso, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Eu penso muito em infância, sempre a provocação que eu faço sobre infância, sobre criança, porque a criança acorda um dia, ela pode ser muitas coisas, né? Ela acorda um dia e fala para você que ela é uma gatinha, ela dá cambalhota, ela dá estrela. Acho que tem uma coisa na criança também que é o impulso do não ter o medo, né? De ter a coragem, né? E a gente vai ficando meio medroso, obviamente, isso tem muito a ver com as violências que a gente sofre, é óbvio, né? Se não é uma coisa infundada, mas a gente vai se bloqueando e se cerceando por conta do medo. Então eu queria terminar essa live, né, perguntando para vocês o que vocês fariam se não tivessem medo. Ui! É isso aí.